Vale FM, em nome dos produtos de limpeza Multilar, a dona de casa vai adorar produtos de limpeza Multilar. Conosco também Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. O boa tarde dele, do grande JF, também acompanhando tudo no plantão esportivo do Timaço João Filho. Um abraço, Marco, boa tarde pra você, boa tarde a você que nos acompanha pelo Futebol Show do Timaço, 14ª e última rodada da fase classificatória da Série D, todos os jogos às 15 horas. O Souza contra o América de Natal, o Afogados contra o São Paulo Cristal, Crato e Retrô no Hinaldão em Barbalha, Globo em casa no Barretão, e já tem bola rolando também na Série B para Horizonte e Barbalha. Tá legal, e aqui já tem bola rolando para Globo contra o time do Icasa. 99,9. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Casa vai para o ataque, já tem a primeira falta para o time do Verdão. Levantamento feito na grande área, bateu direto pro gol. A defesa do goleiro Misael, do time do Globo, praticando a primeira defesa nesta partida. Começou o jogo do Verdão do Cariri e o jogo do Leão do Mercado. Daqui a pouco os detalhes com Delton Sá, Anderson Luiz, aqui no som do Timaço da Vale FM. Em nome de Atacom Material de Construção, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Também para a ótica, veja bem, você também com a ótica, veja bem. Lateral para o Icasa, para a direita, para a cobrança, Marquinhos, camisa de número 13, movimenta a bola pelo time do Verdão. Ele toca a bola no campo de defesa, entregando para Neguete, Neguete lança para Flaismar, dá chutão pra frente, lança pelo meio campo, tenta pelo alto, ali o jogador camisa 8, Marcos Vinícius, a bola volta pro time do Globo, desce perigosamente pro campo de ataque, Gleidson faz o lançamento pro Alisson, muito comprido o toque, a bola sai, só tiro de meta pro Icasa. Mas o jogo já tá parado porque tem um atleta do time do Globo que tá caído ali na linha divisória do gramado, bem, Aloísio? No início desse lance em que a equipe do Globo se mandava ali pro ataque pelo lado esquerdo, um jogador acabou ficando ali pelo meio do caminho, mas já tá levantando, já tá tudo bem com ele, o árbitro já vai reiniciar a partida, 0-0 o placar do jogo, informação para Farmácias Fernandes. Em nome também de Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens e produtos Panebon, Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses, e massa para pastel Tasquinha. Aqui tem marcado uma falta em favor do time do estado do Rio Grande do Norte, a falta em cima do Alisson, o árbitro vai autorizar a cobrança, 0-0 o placar do jogo, comecinho de partida, 2 minutos deste primeiro tempo, no estádio Manuel Barreto, Barretão, é o Campeonato Brasileiro Série D, o Icasa precisando da vitória para garantir classificação para a próxima fase. É claro que essa classificação pode vir com outros resultados, mas dependeria dos jogos dos outros clubes também que disputam as últimas vagas. Aqui levantamento feito para a grande área, bola pelo alto, passa por todo mundo e foi para fora. Só tiro de meta de novo, e o time do Globo já chegou 2 vezes no ataque na defesa do time do Icasa, hein, Aloísio? É a segunda vez que chega a equipe do Globo, agora cobrança de falta do Ítalo, o Léo Alves, zagueiro do Icasa, até tentou tirar de cabeça, mas a bola já ia pra linha de fundo, só tiro de meta já cobrado pelo Flaismar, segue 0-0, numa informação para Ipioca. Veio o time do Icasa pela direita, tentativa do Júnior, Mandacaru, tocou de cabeça, Jonathan bota a bola pela linha lateral, então é lateral em favor do Icasa para a cobrança, Marquinhos pela direita, movimenta, toca a bola no campo de defesa, agora deixa a bola dominada com Neguete, de Neguete pro Léo Alves, e o Icasa tentando uma vitória fora de casa, o Verdão precisa garantir a classificação para a próxima fase, levantamento pelo meio para Jairinho, perde a posse de bola, recuperação do Ítalo, a bola volta pelo meio com Jonathan, domina pelo time do Globo, bem no grande círculo central, limpa bem o lance, lança a bola pela ponta esquerda, entrega a bola para Gleidson, tenta o cruzamento na grande área, faz o toque de bola, entregou ali, chegou batendo, Gustavinho bateu na zaga, escanteio pro time do Icasa, pois não, Delton. O jogo ainda não começou na Vila Olímpica Uzi Cabral, falta de policiamento, aguardando a chegada dos homens
pra bola rolar pela Série B do Cearense, Marcão. Que coisa, hein, Delton Sá? Aqui o time do Globo vem para o ataque, cobrança de escanteio, a bola volta, levantamento feito pra boca do gol, subiu bem Flaismar, ali para fazer a defesa pelo time do Icasa. 0-0 placar do jogo, 4 minutos do primeiro tempo em Ceará Mirim, Campeonato Brasileiro. O Icasa retoma a bola pelo meio, faz o toque, entrega a bola ali, o jogador que é César Sampaio lançou na frente na tentativa do Marcos Vinícius, melhor pro time do Globo, retomando a bola no sistema de meio campo, vem a bola tocada agora no campo de defesa, de longe ali o Gustavinho tocou pro goleiro Misael, movimenta, toca a bola pela direita, vem outra vez para o ataque o time do estado do Rio Grande do Norte, o toque é feito pelo Thales, lança a bola da frente para Gleidson, antecipação da defesa do time do Icasa, vem a bola trabalhada agora no campo de defesa pelo Verdão do Cariri. Lembrando também que estamos no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, no oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Oval. Peça sua pizza, ligue para 988429514. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 3 da tarde, 5 minutos aqui no nosso timaço da Vale FM. Aris Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo no Brasileirão da Série D. Pra você ligado no timaço da Vale FM, 5 minutos do primeiro tempo, eu confirmo, 5 minutos da primeira etapa no estádio Barretão, em Ceará Mirim, no placar do Cariri da Sorte, tudo como começou, Globo 0 e Casa também 0. Na Vila Olímpica, o Zica Cabral, ainda aguardando a presença do policiamento, bola não rola. A bola tá rolando no Domingão, Horizonte Barbalha empatam em 0-0. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. Oferecimento Unimed Cariri. Cuidar de você é o que nos move. Aqui o Icasa vinha para o ataque com Jairinho, mas a boa presença do goleiro do time do Globo. Tá caído ali o zagueirão, sentindo alguma coisa. Tá marcada a falta de ataque do Icasa, hein, Alubísio? Tentativa do Jairinho ali pelo lado esquerdo. Acabou que o zagueiro e o goleiro da equipe do Globo se trombaram por ali. Ficaram caídos ambos. O juizão foi lá, mas nada grave. Já estão levantando. Segue 0-0 no placar. Informação para Comercial Zeme. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9. Oferecimento do Espaço Verde. Tudo para o seu sítio, tudo para o seu jardim. Você encontra no Espaço Verde, no bairro Lagoa Seca. Conosco também Ramagem Couros. Bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro. Sinônimo de qualidade. Hotel Amuarama em Fortaleza. Perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Fala, JF. Uma situação até certo ponto inusitada tá acontecendo lá no Inaldão. O Retrô tá em campo, pronto para começar a partida, a arbitragem também, mas o Crato ainda não chegou no estádio. Meu Deus do céu! E olha que já deve ter um atraso aí de 6, 7 minutos pro início da partida. Também não começou o jogo do Guarani, já Delton Sá, Anderson Luiz trazem todos os detalhes. Aqui lançamento pro time do Icasa, tentava ali o Jamacaru, chegou atrasado, antes a presença do goleiro Misael do time do Globo. Tudo isso pra você ligado no timaço da Vale FM, 8 minutos do primeiro tempo, muito da primeira etapa, placar de 0 pro time do Globo, 0 também para o Icasa. Campeonato Brasileiro Série D, você ligado no timaço da Vale FM. Vem outra vez a bola pelo meio, tentativa, vem cortando bem o Dudu pelo time do Verdão, vai servindo ali pela ponta direita, a tentativa de jogada do Denis, melhor, chegando, ganhando Gustavinho, ele toca a bola pelo meio, começa tudo de novo aqui no campo de defesa com Ranieri, lança a bola da canhota, recebeu agora o jogador que é Maranhão, tentou a jogada ali pela ponta esquerda com Gleidson, a bola acaba saindo, lateral que favorece o time do Icasa, bem na linha divisória do gramado. Gol. O Verdão do Cariri precisa da vitória para não depender de ninguém. Gol no futebol do Brasil. Informação no timaço da Vale FM. É gol do Afogados. O Afogados
Afogados faz 1-0 do São Paulo Cristal. Tá certo, vai atualizando a classificação, JF, pra gente saber já como fica a classificação dos clubes com este resultado, a vitória parcial do time do Afogados. Aqui vem outra vez o time do Verdão para o ataque, cruzamento, Bull tentou na frente pro Mandacaru, tirou a zaga do time do Globo, a bola volta pelo meio em favor do time do Icasa. E aí, quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira-Rio é o lugar, rodovia Juazeiro Barbalha, esperando por você. E aí, você já comprou o seu Cariri da sorte desta semana? Amanhã no prêmio principal tem carro zero, Renault Kwid, mais 10 mil reais pra você. E esta semana é baratinho demais, hein? Só custa 5 reais o seu Cariri da sorte. Vem outra vez o time de casa aqui pela canhota, Léo Alves vai servindo o Bull, marcação chegando através do Thales, ele perde a posse de bola, recuperação então para o time do Globo com o Ítalo, lançou na frente, boa bola ali pro Alisson, só que a bola correu demais, o Alisson tomou também a direção contrária, só tiro de meta em favor do time do Verdão do Cariri. Atenção, torcedor, confira a hora aqui na Vale FM para Novo Rio Veículos. 3 da tarde, 10 minutos. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo no Brasileirão da Série D. Estádio Barretão, no estado do Rio Grande do Norte, conferindo para você 10 minutos do primeiro tempo. E no placar do Cariri da Sorte, Globo 0 e Casa também 0. Na Vila Olímpica, o Zica Cabral, já são 11 minutos de atraso, falta policiamento, bola não rola. Estádio Hinaldão, o Crato ainda não chegou, o Retrô tá em campo, mas o jogo não tem previsão de começar. 99,9 Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos na Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. O placar é 0-0. O jogo do Icasa que você acompanha aqui no nosso timaço da Vale FM. Oferecimento Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. Alain Martelinho de Ouro, também conosco Unimed Cariri. Cuidar de você é o que nos move. O Icasa trabalha a bola pela direita com Marquinhos. Domina, faz o passe, entrega a bola na frente, tentava ali o jogador que é o Marcos Vinícius, corta bem a zaga do time do Globo, volta a bola aqui no campo de defesa, vem dominada, recebe bem o zagueirão Flávio, tocou pro Misael, despacha, manda a bola para o ataque, volta a bola para Gleidson, lá pelo setor canhoto, ganha bem a jogada, vai avançando para a peça ofensiva, trabalha pelo time do Globo, marcação do time de casa, vem bem Dudu, ganhou bola pro time do Verdão do Cariri, César Sampaio movimenta, lança a bola da ponta direita, deixa a bola para Marcos Vinícius, falta em cima dele, o árbitro paralisa, não, deu, foi a favor do time do Globo, Aloísio. O Flávio, na verdade, derrubou o Marcos Vinícius e ele tá marcando falta para o Globo, né? Não dá pra entender esse lance. Falta ali no canto esquerdo de defesa da equipe do Globo. Segue 0-0 do placar, numa informação para Dourados Joias. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. 12 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0 e o jogo do Guarani ainda não começou. Já a gente vai atualizar toda a situação também pro torcedor do Leão do Mercado, aqui ligado no nosso timaço da Vale FM. Aqui a bola vem tocada no campo de defesa pelo time do Globo com Ranieri. Ele toca mais atrás, deixa a bola dominada com o goleirão Misael, despacha, manda a bola pela ponta esquerda, vai servindo o Maranhão, recebe o camisa de número meia dúzia no time do Rio Grande do Norte, lança a bola pelo meio, vem ganhando bem Marcos Vinícius pelo Bicasa, boa jogada pro Mandacaru, Júnior recebeu, entrega a bola para Janinho, vira o jogo, toca a bola pela ponta direita, entrega a bola para Denis, marcação ali do Maranhão, ele evita a saída de bola, mas é dominado na posse de bola pelo time do Globo, recuperação do Bicasa com Marquinhos, boa bola pro Mandacaru, bate pro gol, ela passa perigosamente na pequena área, tenta ali o camisa 10 Janinho, entrega a bola para Bull pela ponta esquerda, brigou por ela, o árbitro já paralisa, marca toque de mão ali do marcador do time do Globo, é falta então para o Bicasa aqui pelo setor canhoto, Aloísio.
A bola bateu na mão ali do Thales, mas antes, Marco Valério, na jogada ali, o Júnior Mandacaru tocou pro meio, não tinha ninguém na pequena área, acabou que essa bola saiu e agora tem falta em favor da equipe do Icasa aqui pelo lado esquerdo. Ele poderia ter tocado um pouquinho mais atrás, porque vinha chegando o Jairinho, camisa 10 do Verdão. Você ligado no Timaço da Vale, em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. É falta para o Alviverde Juazeirense. Para cobrança, Marquinhos. Sai da direita, vem para a esquerda. Camisa de número 2 do Verdão. Levantamento feito para a boca do gol. Bola no alto, tirou a defesa. Vem tirando ali o goleirão. A bola sobra com o Neguete, domina ali o zagueirão do time do Icasa. Adiantou demais, a bola sai. E uma correção, Marquinhos tá com a 13. Isso. Exatamente porque o Rony não pôde atuar hoje, não é assim, Anubísio? É verdade, o Rony era uma certeza nesse time do Icasa, mas infelizmente após o almoço ele sentiu tontura, vômitos, enfim, não deu pra jogar, então o Marquinhos foi no lugar do Rony com a camisa 13, viu, Marco? Tá legal, a informação chegando no Timaço da Vale, em nome de Alfa Vidros Vidraçaria, porque tem qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320, em Juazeiro do Norte. Trabalhamos também com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Atenção, torcedor, confira a hora no Timaço da Vale FM. 3:15 na 99,9. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Brasileirão da Série D. Confirmando 15 minutos do primeiro tempo no estádio Manuel Barreto, Barretão em Ceará Mirim. No placar do Cariri da Sorte, 0 para o Globo, 0 para o Icasa. Na Vila Olímpica, o Zica Cabral, já são 15 minutos de atraso. Bola não rola, policiamento não chega pela segundona do campeonato cearense. Com a vitória parcial por 1-0 diante do São Paulo Cristal, o Afogados vai tirando o América de Natal e assumindo a 4ª colocação do grupo da Série D. A informação para a Madeireira Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento de Med Cariri. Cuidar de você é o que nos move. Lembrando que no próximo sábado volta ao seu horário normal o programa do querido amigo Jader. De 1h30 às 3h30 da tarde aqui na Vale FM. A gente invadiu um pouquinho aqui o nosso invasão do querido Jader Guga. Vem o time do Globo para o ataque, lançamento feito na grande área, tentativa do Milker, cortou bem a zaga do Icasa, pelo alto tentou o Mandacaru tentando ajudar a defesa, corta Léo Alves, devolve, lança a bola pelo meio, Icasa perde a posse de bola, recuperação é feita agora pelo jogador que é o Jonathan, ele toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada com o zagueirão Ranieri, dominando bola no sistema defensivo de longe, volta pro goleiro Misael. Ranieri recebe bola aqui quase que no círculo central do gramado, dominando, cruza a linha que divide o campo, lança a bola da frente de longe ali, agora o Gustavinho volta pro goleiro. 0-0 é o placar do jogo. Você ligado no Timaço da Vale FM, oferecimento Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular está na Fox, lojas em Juazeiro, Crato e também na cidade de Barbalha. Lembrando que você pode acompanhar também o áudio da transmissão da Vale FM no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, no oferecimento da Pizzaria Hamburgueria do Val. Aqui desce o Globo, a batida, Flaismar defendeu, voltou de novo Flaismar, mas aí já tava parado o jogo, mas foi boa a defesa do camisa 1 do Verdão no primeiro lance, Aloysio. É verdade, primeiro uma boa jogada do Thales, a bola acabou sobrando no meio ali pro Gustavinho, que bateu de perna canhota pra defesa do Flaismar. Na sequência, quem tava na tentativa era o Wilker, mas já não valia mais nada. Segue o jogo 0-0 numa informação para a Madeireira Beira Rio. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Oferecimento do Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Colégio Compasso em Juazeiro do Norte. Conosco também Comercial ZN, que é concessionária dos produtos Steel para toda a região do Cariri, na Avenida Padre Cícero 2370. Vem outra
outra vez o time do Globo para o ataque, bola tocada pelo meio, trabalha a jogada, Ítalo lança a bola mais atrás e de longe o recuo pro goleirão Misael, distribui jogada, toca a bola no campo de defesa, entrega a bola para Flávio, camisa número 4, zagueiro do time do estado do Rio Grande do Norte, o time do Globo, tocando mais atrás para Misael, 0-0 o placar do jogo. Por enquanto, com este resultado e com os outros jogos em andamento, o Icasa vai se classificando, mas é aquela coisa, é melhor não depender dos outros, por isso pra cima deles, Verdão. Bola pelo ponto esquerda, desce outra vez o time do Globo, motivado, né? Motivado o time do Globo, apesar de não ter chances de classificação. Bola tocada pela ponta direita, tenta a jogada, então chegou o jogador que é Ítalo, toca a bola mais atrás agora com o Maranhão, brigou por ela, chega o desarme da zaga do time do Icasa, volta a bola pelo meio com César Sampaio, entrega a bola, entrega errado, vem Thales, ganha a bola, lança a bola também, ali no setor ganhoto, fica um perde, ganha muito grande, agora o time do Icasa de posse de bola, tentou ali o Denis, falta em cima dele, o árbitro paralisa, é falta pro Verdão lá do outro lado, Aloysio. Falta em cima do Denis, lá pelo lado direito, quase que na linha divisória do gramado, 0-0 é o placar do jogo, numa informação para Novo Rio Veículo. Conosco também Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil, se tem Pioca tem história, beba com juízo. Conosco no timaço, Centro Universitário Leão Sampaio, estude na melhor, Unileão formando grandes profissionais, bola tocada no campo de defesa, o time de casa vai armando a jogada com o zagueirão Neguete, ele domina a bola pelo time de casa, voltando à titularidade do Verdão, levantamento na entrada da área pela ponta direita, vem cortando, rasgando a defesa do time do Globo, bola sai do outro lado lateral em favor do Icasa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículo. 3:20 aqui no Timaço da Vale FM, 3:20 na 99,9. No placar, chegando agora a informação do tempo de jogo em nome de Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Primeiro tempo de partida, 20 minutos da primeira etapa. No placar do Cariri da Sorte, que tem um carro 0 mais 10 mil amanhã no prêmio principal. 0 para o Globo, 0 para o Icasa. Agora vai, policiamento chegou, os jogadores intensificam o aquecimento, a bola vai rolar na Vila Olímpica Elzi Cabral. Lá no Domingão já é 21 do primeiro tempo, Horizonte e Barbalha empatam em 0-0 também pela segundona. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Futebol show do Timaço da Vale FM, oferecimento Unimed Cariri. E aqui, Aloysio, o Bull teve uma grande oportunidade, só que a bola caiu no pé direito, que não é o bom, o chute saiu fraquinho, Aloysio. Conseguiu se livrar ali do Thales, que era o seu marcador, e mandou de perna direita, direto pro gol do Misael, que encaixou ali direitinho, não deu pro Bull, pegou mal na bola, segue 0-0. Numa informação para a Prefeitura de Juazeiro. Tá legal, já, lances do time do Guarani também na transmissão do Timaço com Delton Sai e Anderson Luiz. Aqui 21 minutos, quase 22 do primeiro tempo, placar de 0-0, lateral pro time de casa, Marquinhos para a cobrança, vai cobrar lá do outro lado, tem gol no futebol do Brasil, informação no Timaço da Vale FM. Juninho marcou e o Souza faz 1-0 no América de Natal. Tá certo, meu querido JF, é mais um bom resultado pro Icasa, né? Porque garante a classificação do Verdão aí na terceira colocação por enquanto, e a chuva aperta no estado do Rio Grande do Norte, chove bastante, placar de 0-0, 22 minutos do primeiro tempo aqui, 22 da primeira etapa, é lateral que vai ser cobrado em favor do time do Verdão do Cariri. Você acompanha tudo no Timaço da Vale FM, oferecimento Dourado Joias, ganhe um bom dinheiro revendendo aí os kits da Dourado Joias. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. E aí, Delton Sá, como é que tá o jogo do nosso leão do mercado? Marco Valério, já praticamente tudo pronto, Guarani de um lado, Grêmio Pague Menos do outro, policiamento chegando, todo mundo intensificou o aquecimento, bola vai já rolar e é o Guarani quem dá o pontapé inicial. É, boa sorte pro leão do mercado que venceu no meio de semana e tenta mais uma vitória, Barbária em campo também nessa tarde, boa sorte pra Raposa Barbariense, vem outra vez o Icasa
Icasa para o ataque com Jairinho, lança a bola pela ponta esquerda, bom cruzamento do Bull na grande área, pro Mandacaru, bateu, tá lá dentro! Gol do Icasa! Jogada bem trabalhada pelo coletivo do ataque do Verdão. A bola sobrou ali pela ponta esquerda, cruzamento do Bull. E aí, sem dificuldades, Júnior Mandacaru mandou lá pra dentro. 23 minutos do primeiro tempo, sai o primeiro gol do jogo. E é gol do Icasa. Aos 23 da primeira etapa, Júnior Mandacaru, camisa 9, colocou lá dentro. Ô, goleirão Misael, vai buscar essa lá na rede. É gol do Icasa. É gol de Júnior Mandacaru, número 9. Agora no placar do Timaço da Vale, 1 pro Icasa, 0 pro time do Globo, Aloysio. A bola sobrou pro Jairinho pelo meio do campo, que fez o passe pro Bull, que vinha descendo pelo lado esquerdo. No cruzamento do Bull, Júnior Mandacaru na pequena área, tocou na saída do Misael pra marcar o primeiro do Icasa contra o Globo. Agora o Verdão tem 1, o Globo não tem nada, Marco. Agendinha do futebol show do Timaço da Vale FM. O Mandacaru balançou a rede do Globo, JF. Esse é o 16º gol que marca o Icasa na Série D do Campeonato Brasileiro e é o 17º que toma o time do Globo. É verdade, o Timaço da Vale FM conta tudo pra você, trazendo as emoções do jogo do Verdão do Cariri no estádio Barretão. Começou o jogo do Guarani, Delton. Finalmente, Marco Valério, já temos, na hora que você narrava o gol do Icasa, começava o jogo Pague Menos e Guarani, 1 minuto de bola rolando. Claro, 0-0, Marco. Tá certo, já você vai trazer mais detalhes também desse jogo do Leão do Mercado no Timaço da Vale FM. Aqui 25 minutos do primeiro tempo, placar de 1 pro Icasa, 0 pro time do Globo. Aqui no futebol show do Timaço da Vale FM, oferecimento de Daniel Victor, seu corretor de imóveis, porque na hora de comprar a sua casa própria, terreno, fazer bons negócios, é com o Daniel Victor, transformando sonhos em realidade. 99615-1864. Bola tocada pelo time do Globo, vem para o ataque, trabalha a jogada ali, o Alisson tentou a lance na grande área, vem cortando bem a zaga do time do Verdão, ganhando César Sampaio, pois não, Aloysio? Só lembrar da campanha de arrecadação para essa partida que está sendo promovida pelo Vandir Júnior, inclusive ele veio aqui na Rádio Vale esta semana. Então você, torcedor do Icasa, que quiser ajudar, o número é 981106534, 981106534, lá vem o Verdão. Vem o Verdão outra vez com Jairinho, muito comprido ali o lance pro o Mandacaru, a bola saiu, só tiro de meta em favor do time do Globo. E o jogo do Leão do Mercado, Delton. Bom, Marco Valério, ainda há pouco o Guarani pediu um pênalti no lance anterior, a bola teria tocado no braço do jogador do Grêmio, mas a arbitragem mandou seguir o jogo. 2:40 de bola rolando, 0-0 o placar do jogo na Vila Olímpica Euzi Cabral. Tá legal, Delton, uma informação para a Arena Dom Vicente, só site, futebol e bar e petiscaria. Ainda tem a escolinha de futebol para crianças com o professor Careca. Ligue para 981-94-2484, disse Arena Dom Vicente. Conosco também Quintal Cariri. E tem sábado musical no Quintal Cariri. Hoje tem Giovanni do Forró e Jefferson Alencar lá no Quintal Cariri. Sabor e diversão esperando por você na Avenida Castelo Branco. 27 minutos do primeiro tempo, placar de 1-0, vence o time do Icasa. O Verdão do Cariri vai garantindo classificação independentemente dos outros resultados. Está ratificando a terceira posição do grupo. Já o JF traz a classificação dos primeiros colocados. Lateral vai ser cobrado pro time do Icasa, que já não tem tanta pressa agora para a cobrança. Marquinhos para a cobrança pelo setor direito, ele acaba deixando ali pro Neguete. E na verdade uma falta ali bem pertinho da lateral
lateral e o técnico do Icasa aproveitando ali para passar instruções. Portanto, falta pro Verdão já cobrada pelo Neguete. Lança a bola para a peça ofensiva, brigou pelo alto ali o Júnior Mandacaru. A bola volta pelo meio em favor do time do Icasa com Dudu. Também o César Sampaio, melhor pro camisa 10, Gustavinho. Domina a bola pelo meio, volta a bola agora do campo de defesa do time do Globo. Lançamento feito ali pelo Flávio. Já tá parado o jogo aqui. É marcada a falta em favor do time do Globo no Grande Círculo Central. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. E aí, hein? Tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênese Solar é a solução. Energia solar. Ligue e fale com Luciano Carvalho pelo 981 23 79 56. E aí, Delton Sá, como é que tá o jogo do Leão do Mercado, Delton? Marco Valério, o jogo começa um pouco equilibrado, as duas equipes ainda se encontrando dentro de campo. O jogo entre Guarani e a equipe do Pague Menos, jogo bom pro Leão do Mercado até o presente momento. Aqui desce perigosamente o Globo, a batida pro gol ali do Alisson, a bola passou por toda a extensão da pequena área, saiu pela linha de fundo, jogo parado porque camisa 10 do Verdão tá caído e a chuva tá apertando, viu, Aloysio? A chuva tá apertando, enquanto isso o Jairinho tá ali caído com a mão na coxa direita, reclamando bastante de dores, né? No lance anterior ele acabou dividindo ali com o Thales, inclusive o próprio Dudu, né? Companheiro do time do Icasa, acabou trombando ali com o Jairinho, que fica caído, mas já vai receber atendimento. Segue 1-0 pro Verdão, numa informação para Atacom. Lembrando que você também pode acompanhar o Futebol Show do Timaço na nossa transmissão no canal oficial no YouTube da Vale FM. É Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria do Paulo. Peça sua pizza 988 42 95 14. Aqui jogo parado, Delton, para atendimento ao camisa 10 Jairinho do Verdão. Aqui vem o time do Pague Menos, vem bola com o Alisson descendo, abre jogada buscando agora o Luiz Soares, trabalha pela ponta pelo time do Grêmio, tenta a bola, Catarina se livra do primeiro, passa também pelo segundo, vira o jogo, a bola vem pro outro lado pro time do Grêmio, o Neto, atacante do time do Guarani, vem pra pressão, tenta roubar bola, Artuzinho também, o time do Grêmio vai tocando bola, envolve a marcação do time do Guarani, parou, falta na intermediária, o Artuzinho chegou ali cometendo falta, hein, Anderson Luiz, na jogada de meio campo. Aí falta lá pela ponta esquerda, ali próximo do círculo central, falta a favor do Pague Menos em nome de Farmácias Fernandes. E lá vem Luiz Soares, vem com a bola pela intermediária, vai clarear, bateu de longe, a bola subiu direto pra linha de fundo, na tentativa do time do Grêmio Pague Menos, bola pra linha de fundo, 6:40 do primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo aqui na Vila Olímpica. Euzi Cabral, Marco Valério. Tá legal, Delton, aqui vem o time do Icasa para o ataque com Júnior Mandacaru, o árbitro já tá parando o jogo, marcando ali a saída de bola que favorece o time do Globo, placar de 0 para o Globo, 1 pro Icasa, Verdão na frente, Verdão mais do que nunca vai se classificando para a próxima fase de mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Dudu toca a bola pelo meio com César Sampaio, fala JF. Estamos são 3:30 da tarde, somente agora o Crato chegou ao estádio Inaldão para jogar contra o Retrô. Que situação melancólica e entristecedora, né? Para todo o torcedor do Crato, fica triste realmente com toda essa situação do nosso querido Azulão da Princesa. Que fim de competição para o Crato, hein? Se despede hoje no torneio. Aqui o time de casa tenta com Marcos Vinícius, chegou ali fazendo a falta em cima do bom lateral Thales do time do Globo do Rio Grande do Norte. Cariri da Sorte, toda semana o festival de prêmios pra você no prêmio principal. Amanhã tem um Renault Kwid, mais 10 mil reais no prêmio principal. Conosco também Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 6 lojas para melhor lhe atender. Alô, meu amigo Marquinhos das Farmácias Fernandes. Gol aonde, JF? Pedro marcou contra em favor do Afogados. O Afogados aumenta o placar, 2-0 pra cima do São Paulo Cristal. Tá certo, o time do Afogados também vai buscando a sua classificação. Por enquanto, JF, quem tá rodando
é o América de Natal. América de Natal tá perdendo a quarta vaga para o Afogados. O América perde para o Souza por 1-0 e o Afogados vence o São Paulo Cristal por 2-0. Retrô, Souza e Casa vão confirmando também suas classificações. Tá legal, você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento Espaço Verde, tudo para o seu sítio, tudo para o seu jardim, você encontra no Espaço Verde. Aqui 32-40, quase 33 da primeira etapa, placar de 1-0, vence o Icasa. Flaismar movimenta a bola pelo Verdão, lança a bola para a peça ofensiva, pelo alto brigou ali o Jairinho, a bola volta pelo meio, ali tocada agora pela ponta esquerda, tentava a presença do Gleidson, a bola sai lateral para o time do Verdão, Marquinhos para a cobrança. Aqui Vale FM 99,9, lembrando também nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 oficial, inclusive cobertura da Vale FM na Expocrato 2022, um grande trabalho da nossa equipe com Delton Sá, com a Ricássia Muniz também, informações no Instagram e no YouTube da Rádio Vale FM. Lateral pro time do Verdão, Marquinhos movimenta a bola pelo time alviverde, lança a bola pelo meio, tentativa com Denis, brigou por ela, antecipação de Jonathan, volta a bola para o Verdão, lançamento pela ponta esquerda, boa jogada, agora chegando outra vez o time de casa com César Sampaio, lá ali vem a jogada pela ponta esquerda para Bull, movimenta na frente agora pro Denis, tenta o cruzamento, bateu na zaga, escanteio pro Verdão, Aloysio. A bola foi alçada ali na grande área, buscando o Denis, o marcador da equipe do Globo chegou, fez escanteio, escanteio pelo lado esquerdo para a equipe do Verdão do Cariri. Vamos ver quem cobra, Marco. Uma informação para a Ótica Veja Bem, na compra do seu óculos de grau, a consulta é por nossa conta. Ótica Veja Bem, Rua do Cruzeiro 185, ao lado da Praça Padre Cícero. Já detalhes do jogo do Guarani. Marquinhos. Aqui tem escanteio pro Verdão, camisa 13, Marquinhos, sai da direita, vai para a esquerda, vai levantar bola da grande área, o Verdão vence pelo placar de 1-0 no estádio Barretão, em Ceará-Mirim, cruzamento feito para a boca do gol, afasta a defesa, de novo escanteio pro Verdão, Aloysio. Novo escanteio para a equipe do Icasa, novamente vai Marquinhos para a cobrança, segue 1-0 pro Icasa, numa informação para Alfa Vidros. Levantamento vai ser feito na grande área, o Icasa permanece no ataque, o Verdão fez 1-0 e continua mandando no jogo. Marquinhos vai pintar jogada ensaiada, aproximou-se ali o Bull, mas ele acaba retroagindo na sua decisão, vai levantar a bola da grande área, 1-0 vence o Icasa, cruzamento para a boca do gol, desvio do Léo Alves, a bola foi para fora, tiro de meta pro time do Globo em Ceará-Mirim. Atenção, torcedor, Novo Rio Veículos informando a hora no Campeonato Brasileiro Série D. 3:35 no Timaço da Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Campeonato Brasileiro Série D, Estádio Barretão. Já temos agora 36 minutos do primeiro tempo do placar do Cariri da Sorte. 1 pro Icasa, Globo 0. Aqui na Vila Olímpica, o Zica Cabral, 12 minutos de bola rolando, primeiro tempo de partida, Campeonato Cearense Série B, 0 pro time do Grêmio Pague Menos, 0 pro Guarani. Domingão, 36 do primeiro tempo, Horizonte e Barbalha empatam em 0-0, um abraço pra dona Fafá e o seu filho Jonas, na sintonia do Timaço, a informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM, oferecimento Unimed Cariri. Vem outra vez o time do Icasa para o ataque, bola com Denis, domina, faz o passe, entrega a bola pela ponta direita para Marquinhos, prepara o cruzamento, Marquinhos dominou, cruzou, levantou para a boca do gol, bola pelo alto, tentativa ali do jogador Marcos Vinícius. Manda aqui um grande abraço pro Carlinhos, ligado no Timaço da Vale. Valeu, Carlinhos da Rifla, obrigado pela companhia. Alô, meu amigo Isaac, grande Isaac Newton na Betolândia. É o Isaac Menezes, aqui o Icasa tenta, bola com Bull na grande área, tenta o lançamento, corta bem, agora a zaga do time do Globo do Rio Grande do Norte. E o jogo do Leão do Mercado, Delton Sá. O jogo tá paralisado, falta de ataque do time do Grêmio Pague Menos, na tentativa de jogada ali pela ponta, a falta foi em cima do Dudu Caririaçu, continua 0 pro time do Grêmio Pague Menos, 0 também pro time do Guarani, com 13 minutos de bola rolando do primeiro tempo de partida.
partida. Que tentativa do time do Icasa ali, tentava ali, buscava a chegada, o Jairinho corta bem a zaga do time do Globo, Icasa domina a partida, vence pelo placar de 1-0, gol no futebol do Brasil, informação no timaço da Vale FM, JF. 2 minutos de bola rolando, o Retrô faz 1-0 do Crato. Manda aqui um grande abraço pro querido amigo Luciano, torcedor do Icasa, ele é diretor da Gênesis Solar, de plantão no escritório, lá na entrada do Cariri Shopping, você encontra... Olha o Guarani vem chegando, bola pro meio, Neto de cabeça pro gol! Camisa do número 9, aos 14 minutos de bola rolando do primeiro tempo de partida, na boa jogada pela ponta, o Guarani chegou bem, Rai na linha de fundo, cruzamento, chegou o Neto, no meio livre de marcação, testou pro fundo das redes do Léo, Neto, marca o primeiro gol do jogo, o Guarani sai na frente, Leão do Mercado 1, Guarani 0, Anderson Luiz. Jogada na ponta direita que começou com o Cairo, o cruzamento foi na medida pro Neto abrir o placar do jogo. Agora, o Guarani tem 1, o Grêmio Pague Menos não tem nada, Elton. Eu quis dizer que o Guarani, Leão do Mercado tem 1, Pague Menos 0, sai na frente o time do Leão do Mercado, Neto marcou de cabeça, Guarani tá na frente, 1 pro Guarani, 0 pro Pague Menos. Argentine do futebol, show do timaço, ô João Filho, o gol do Neto. É o 9º gol que marca o time do Guarani no campeonato. Esse é o 12º que toma o Grêmio Pague Menos na segundona. Pois é, lá vem chegando o time do Guarani de novo, lá vem o Leão do Mercado, Tiaguinho invadiu a área, caiu, pediu pênalti, o Arthur não deu, hein, Anderson? Tentou ganhar na força, o Tiaguinho acabou perdendo espaço também da bola, pênalti não marcado a favor do Guarani, o placar do jogo é 1-0 pro Leão do Mercado. Pois é, Marco Valério, o Guarani sai na frente, Neto atacante, fez o primeiro gol do jogo, camisa 9 do Guarani, 1 pro Leão do Mercado, 0 pro Pague Menos. Maravilha, Delton Sá, 40 minutos do primeiro tempo aqui, o Icasa também vence pelo placar de 1-0, Guarani e Icasa vencendo seus jogos simultâneos e com cobertura total do nosso timaço da Vale FM. Oferecimento dos produtos Panebon Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha, também para a churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, e tem delivery na churrascaria Mão de Vaca 988-65-7741. Aqui desce o time do Globo pela direita com Thales, domina, prepara o cruzamento, prefere o toque de bola pelo meio, lança a bola ali buscando o Gustavinho, volta a bola, camisa número 10, domina a marcação do Dudu, tentativa ali pela ponta esquerda, melhor pro time do Icasa, depois a falta na chegada do Maranhão em cima do Dudu, hein, Aloísio? Isso, falta marcada em cima do Dudu lá pela ponta direita, né, campo de defesa ali da equipe do Icasa, segue 1-0 pra equipe do Verdão. Numa informação para produtos de limpeza Multilar. Em nome também de Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão, eu falei, Engazeiras Construções. Alô, meu amigo Marcelão, grande fã do Zezo, acompanhando também a transmissão do nosso timaço da Vale. Alô, Alfredo Benício, grande abraço, obrigado pela companhia. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM, 41:30, agora falta em cima do Jairinho. O árbitro não deu, mandou seguir o lance. Vem outra vez o time do Globo pro câmera ataque pela ponta direita, domina Gledson, movimenta, passa bem, entrega a bola pela ponta direita para o Ítalo. Ele tenta a jogada para o cruzamento, volta a bola para Gledson no complemento aqui pela ponta direita, volta a bola mais atrás, deixando novamente para o Ítalo. A marcação do Jairinho, vem o camisa 8 do time da casa, domina, vai embora para o câmera ataque, faz o toque, entrega a bola pelo meio agora, buscando a chegada, cruzamento para a boca do gol, vai empatar, bateu, Flaismar faz grande defesa. Defesaça
do goleiro do Bicasa. O Jonathan, cara a cara, praticamente na pequena área. Mas que defesa do goleiro do Verdão agora, hein, Aloysio? Que defesa do Flaismar, mas vale ressaltar também a grande jogada que fez por ali o Ítalo, né? Saiu passando pelos marcadores da equipe do Icasa, a bola sobrou pro Wilker, que fez o cruzamento ali para o Jonathan, bateu de frente, Flaismar fez grande defesa, segue o jogo 1-0 para a equipe do Verdão. A melhor chance do jogo pro time do Globo. Se não fosse o goleirão do Icasa, o jogo estaria empatado. Que defesa do Flaismar. Escanteio para o Globo, bola pelo alto, cruzamento pra boca do gol, toque de cabeça pra fora, tiro de meta. Mas o Verdão passou o sufoco agora, viu, Delton? E aqui o jogo tá paralisado. O jogador do time do Guarani, o Rai lateral, tá caído, recebendo agora atendimento médico após uma dividida lá pela ponta direita. 19 passados deste primeiro tempo de partida, Vila Olímpica Uzi Cabral vai dando Guarani. Neto marcou 1 pro time do Guarani, 0 pro time do Grêmio Pague Menos. Uma informação em nome de Produtos de Limpeza Multilar, alta qualidade e rendimento, detergentes, lava-roupas, desinfetantes, produtos para limpeza do seu pet, Del Colônia. Multilar, produtos de limpeza no seu lar. Fala, JF. Rodrigo Fumaça marcou o segundo. O Retrô faz 2-0 do Crato. Pois é, resta saber quantos o Crato vai levar hoje na cidade de Barbalha, né? Depois chegando atrasado essa situação toda. Que final de campeonato melancólico pro time do Crato, que tomou de 8 na penúltima rodada. E deve estar o quê? Com uns 20 minutos em Barbalha, João Filho? 8 do primeiro tempo. 8 do primeiro tempo. Já tá 2-0 pro time do Retrô. E olha que o Retrô nem tem tanto interesse nessa vitória. Já está classificado na primeira posição. Aqui permanece o Verdão na frente. 44 minutos do primeiro tempo. Placar de 1 para o Bicasa, 0 para o Globo. Vem ali o César Sampaio, brigou por ela, toca a bola para o Jairinho. Melhor para Ítalo, o time do Globo desce pro campo de ataque. Muito bom jogador, camisa 8 do time do Globo. A bola sobra pela ponta direita, faz o passe, entrega a bola para Gleison, tem aberto pela ponta direita Thales. Melhor para o time do Verdão, vai ganhando, bola tocada para Jairinho. Arranca, se manda, vai embora para o ataque. O Júnior Jamacaru pede bola ali na grande área. Chegou tirando a defesa. O Mandacaru deu bobeira. A bola vai sobrando para Denis, domina a bola pelo time do Verdão. Ganhou bem na grande área, dominou, viu a passagem do Marquinhos. Bate pro gol, o goleiro defendeu. Sobrou o Jairinho de novo para a defesa do Misael. Agora foi o goleiro do Globo que evitou em 2 vezes seguidas a marcação do segundo gol do Bicasa. Aloysio. Primeiro chute do Denis de perna esquerda para a defesa do Misael. Na sobra, Jairinho e nova defesa do Misael. Escanteio para a equipe do Icasa pelo lado esquerdo. Na cobrança vai Marquinhos. Aqui tempo regulamentar esgotado, 45 minutos do primeiro tempo. Placar de 1-0, vence o time do Icasa. Escanteio pro Verdão. Num oferecimento de Farmácias Fernandes também para Hotel Amor em Fortaleza. Logenilson, aquele abraço. Levantamento vai ser feito na grande área. Escanteio pro Verdão. Marquinhos para a cobrança. Cruzou para a boca do gol. Muito forte o cruzamento. Tira uma defesa. A bola sai. Lateral em favor do time do Bicasa. Mais um, disse o árbitro. Vai terminar a primeira etapa. Fim de papo no primeiro tempo. Acaba o jogo na primeira etapa no estádio Manuel Barreto Barretão. O Bicasa vence pelo placar de 1-0. Vai se classificando aqui o Verdão do Cariri, Delton. Pois é, Marco Valério, aqui no estádio na Vila Olímpica Uzi Cabral. Nós temos agora aquela paradinha técnica desse primeiro tempo de partida, devido ao jogo 3 da tarde. A arbitragem acabou paralisando o jogo para que os jogadores possam tomar aquela água e receber aquelas instruções. Jogo parado. Cariri da Sorte, toda semana tem um festival de prêmios para você, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 6 lojas, eu disse Farmácias Fernandes. E Pioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, Grama Esmeralda em São Carlos, adubos químicos e orgânicos. Espaço Verde, você de bem com a natureza. Produtos de limpeza Multilar no seu lar. Atacou materiais de
Construção. Atacou o Home Center que o Cariri aprovou na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Novo Rio Chevrolet, o seu carro 0 km com as melhores vantagens. Na Novo Rio Veículos. Alto Posto Casarão, combustível de qualidade na sua cidade. Em Juazeiro, também na cidade de Crato e em Barbalha. Panebom Pão Nosso, produtos da Pão Nosso já fazem parte da mesa das famílias caririenses, produzidos de forma semi-artesanal. Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Futebol Show do Timaço da Vale FM. Em nome de Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular na Churrascaria Mão de Vaca. O telefone 988657741. Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando tudo no cheque ou no cartão. Ramagem Couros, Bogô, chique de criatividade em carteiras, bolsas em couro. Acabou. Sinônimo de qualidade é na Ramagem Couros. Acabou aonde, João Filho? Acabou o primeiro tempo lá no Domingão, na cidade de Horizonte. Horizonte e Barbalha, por enquanto, empatam em 0-0. Tá certo, por enquanto o Barbalha vai empatando fora de casa. Já o Guarani vai vencendo, galera. Vai passando por cima do time do Pague Menos. Se o Guarani mantiver o resultado, continua na liderança e agora de forma isolada no campeonato. Vai vencendo a segunda partida. Vai chegando aos 6 pontos. 100% de aproveitamento até aqui dentro da segunda onda do campeonato cearense na segunda fase. Jogo reiniciado, bola à frente agora buscando o Thiaguinho. Cortou o time do Grêmio Pague Menos. Bruno Cara colocando a bola para a linha lateral. Emanuel que favorece o time do Guarani. Vem Dudu para cobrança pelo setor canhoto. Cairo se movimenta, espera a bola. Também o Neto autor do gol do time do Guarani. A bola vem para ele, 2 na marcação. Apenas a proteção do zagueirão Edivan, deixando a bola para ir para a linha de fundo. A bola já foi recolocada em jogo. Já vem descendo, trabalhando bola o time do Grêmio. Dieguinho vem com ela, pisa no jogo. Bota a bola pro meio campo agora com Domingos. Recolhe a bola de novo com Bruno Cara. Ele trabalha a bola pro time do Grêmio Pague Menos. Alisson recebe bola pela lateral direita. Se livrou do primeiro, tentou passar pela marcação do Cairo. Bola saiu pela linha lateral. É manual pro time do Pague Menos pelo setor direito. Vem pra bola o Alisson na cobrança. Ele volta o jogo. Bola vem com o Edivan. Mais atrás agora. Domina, trabalha por ali o Domingos. Organiza a casa. Abre jogada buscando lá pelo outro lado o Lucão. Lucão com ela. Pisa na bola. Volta o jogo. Domingos de novo. E assim o time do Pague Menos vai tocando bola. Edivan de novo. Já no campo ofensivo do time do Pague Menos. Marcado pelo Cairo. Volta o lance. É um time sem muita criatividade. O time do Pague Menos. O Guarani cerca bem. Lá vem Maranhão. Segura o homem. Ele abre boa. Bola Mateu. Vem pela ponta. Recebeu. Botou na frente. Vem o Rai. Toma a frente. Corta a bola. Sofreu a falta. O ato parou. Deu falta de ataque do time do Pague Menos, hein, Anderson? Na tentativa lá pela ponta direita. O Rai foi experiente. Acabou ganhando a falta a favor do time do Guarani. Segue 1 pro Leão, 0 pro Pague Menos. A informação de Novo Rio Chevrolet. Também de ótica, veja bem, você também, ótica, veja bem, na Rua do Cruzeiro, número 85, ali do lado da Praça Padre Cícero. É bola pro time do Guarani, vem pra cobrança o Flávio, goleirão do time rubro-negro. Ele já vem na cobrança, manda a bola pro campo ofensivo agora, vai subir dali, cortando o time do Grêmio. O time do Guarani tenta, Artuzinho fica com a bola, mas parou. Houve falta de ataque do time do Guarani, é bola pro time do Pague Menos. Tá ali o Domingos para fazer a cobrança. Na verdade, quem tá agora é o zagueirão, o Lucão. Bola vem curtindo agora com o Edivan, recebe a bola e siga pro Alisson pelo setor direito, recebe pro time do Pague Menos. Lançou bola na frente agora, vem Dieguinho, dominou, era na verdade o Catarino, vira a bola lá na ponta agora com o Amadeu, lateral do time do Grêmio, levantou a bola na entrada da grande área, ela passou na primeira de bicicleta, Flávio saltou pra pose, mas já era marcada irregularidade do ataque ali do time do Grêmio Pague Menos, hein, Anderson? É, de verdade, o Bruno Cara tava um pouquinho adiantado, o árbitro viu a irregularidade, impedimento a favor do time do Guarani. O placar do jogo é 1-0 na informação de Alfa Vidros. Vence o time do Guarani, segunda rodada da Série B do Campeonato Cearense de Futebol. O Guarani vai vencendo o time do Pague Menos. Olha a bola à frente agora, vem de novo o time do Guarani, cortou o time do Grêmio. Bola subiu, cai no Bigol, ali com Bruno Cara, cai no meu campo, agora Luiz Soares, bola atrás agora com Bruno, levantou na frente, Maranhão no peito, Dieguinho ganha a bola, vem a marcação, rouba bem a bola, o Artuzinho pro time do Guarani. Ele abre jogada agora, vem descendo o Cairo, dispara pela ponta, puxou pro meio, vem a marcação, é falta do Cairo, seu juiz, parou, marcou, o Cairo já fez a cobrança, vem descendo pro time rubro-negro, já toca a bola pelo meio agora, Artuzinho, bola de lado agora, vem descendo Dadinho, levantou bola na ponta,
tentando, o Rai foi pra cima, tentou na primeira proteção, linha de fundo, escanteio pro Guarani, hein, Anderson? Excelente oportunidade pro rubro-negro juazeirense, lá pela ponta direita, depois da tentativa do Dieguinho, acabou cortando, escanteio pro Guarani, quem vai pra cobrança é o camisa de número 10, Thiaguinho, Delton. Vai pra bola o Thiaguinho, jogador do time do Guarani do Leandro Mercado, quem tá chegando agora para fazer a cobrança, o Dudu Caririaçu lá pelo setor direito do ataque do time do Guarani, vem pra bola, vem pra fazer a cobrança, o placar do jogo é de 1 pro time do Guarani, 0 pro time do Pague Menos, já tem informação do plantão esportivo com João Filho, vem pra bola, vai ser autorizado para fazer a cobrança ali o Dudu, 2 jogadores, passou o Dudu pela bola, deixou a cobrança, Cairo levantou a bola pra segunda trave, ela passou, ninguém chegou nela, era o Rai que tentava por ali, bola vai saindo pela linha lateral, é Manual que favorece o time do Grêmio, Pague Menos, a informação do plantão esportivo, fala João Filho. Jogos do intervalo pela Série D, o Souza vence o América de Natal por 1-0, Afogados 2, São Paulo Cristal 0. Esse é o futebol, o show do timaço da Vale FM, a maior audiência do rádio esportivo de todo o interior do estado do Ceará. Você já acompanhou o primeiro, tem partido, o time de casa vai vencendo o time do Globo pelo Campeonato Brasileiro da Série D, e casa vai se classificando, aqui o Guarani vai ficando na liderança isolada do Campeonato Cearense da Série B, Guarani rumo à primeira divisão, e agora tem uma falta boa pro time do Guarani, hein, Anderson? Falta perigosa, o Thiaguinho gosta daí, viu, Delton Sá? Inclusive já marcou gol daí no Campeonato Cearense da segunda divisão, pega muito bem o camisa de número 10 do Rubro Negro de Juazeirense. Qual foi o jogo que ele fez na Vila Olímpica, Euzi Cabral, que ele fez daí? Na segunda divisão contra o Maranguape. Esse Anderson Luiz sabe mais, sabe tudo. Vai, Thiaguinho, pra cobrança, é falta pro time do Guarani, 30 passados pelo meu cronômetro, 1-0 vence o time do Guarani, tem falta, é falta, vamos ver quem cobra, tá mais pro Thiaguinho, pode surgir o segundo gol do Guarani no jogo, o Guarani pode ampliar a vantagem na partida, vai autorizar o ato da partida, passou pela bola, Thiaguinho, defendeu, voltou, emendou, defendeu de novo o goleiro, o Guarani perdeu a chance, o Thiaguinho bateu na primeira, goleirão bateu roupa na segunda, aí no rebote, mas lá vem o time do Grêmio, vem descendo Emerson Catarina na hora do cruzamento, ele foi travado, a bola foi direto pra linha de fundo, era a resposta do time do Pague Menos o lance, mas que coisa, o Guarani perdeu na primeira na cobrança do Thiaguinho, e aí o Artuzinho tava livre e não fez o gol, hein, Anderson? Faltou um pouco mais de tranquilidade pro Artuzinho, sozinho dentro da pequena área, o goleiro caído acabou chutando em cima do Léo, quase o segundo gol do Guarani, o placar segue 1 pro Leão, 0 pro Pague Menos. Esse é o futebol, o show do timaço da Vale FM, em nome de Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, pratos deliciosos e aquele atendimento que você já conhece na Churrascaria Mão de Vaca, em Gazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço. Alô, Marcelão, tá na ressaca danada, hein, Marcelão? Aquele abraço lá em Gazeiras Construções, Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras, bolsas em couro, sinônimo de qualidade na Ramagem Couros, Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos move. Lá vem de novo o time do Grêmio, vem descendo, Amadeu levantou, bola pra segunda trave, ela foi direto pra linha de fundo, hein, Anderson? Bola muito forte do Amadeu, tentava lá o Emerson Catarina, a bola foi pra linha de fundo, segue 1 pro Guarani, 0 pro Grêmio, Pague Menos, na informação de Madeireira Beira Rio. 32 pelo nosso cronômetro, 32 no primeiro tempo de partida, Vila Olímpica, Euzi Cabral, Campeonato Cearense Série B, o Guarani vai vencendo o Pague Menos, já tem Marco Valério de novo, já tem Aloysio Vilau e Casa em Campo, jogando também pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Verdão vence, o jogo tá no intervalo, 1 pro time de casa, 0 pro time do Globo, e o time do América de Natal também tá perdendo o jogo, é bom pro Icasa, é bom pro Verdão, mas o Verdão vai cumprindo o seu papel aqui, o Guarani também, com esta vitória, com o empate do Barbalha contra o Horizonte, o Guarani vai ficando na liderança isolada da Série B do Campeonato Cearense de Futebol, são 4 rodadas pro Guarani, nas 4 primeiras, já pode
pode vir a classificação na próxima rodada, caso o Guarani vença aqui. Olha a bola, é bola pro time do Leão do Mercado. O Cário tá próximo dela. 2, 3, 4 jogadores aguardam na grande área. Vai pintar o cruzamento. Vai Cário com ele, a esperança do torcedor do Guarani. Levantou a bola pra segunda trave. O Léo é sempre muito atento, né, Anderson Luiz? E muito tranquilo. Foi lá no segunda lá fazer a defesa e já recolocou a bola em jogo, viu, Delton Sá? E lá vem o Dieguinho. Vem na jogada, toca a bola pro Maranhão. O Bruno Ocara agora. Sobrou pro Luiz Soares, devolveu o Bruno Ocara. A marcação caiu. E o Arthur disse: levanta-te. É assim, Lázaro, é? Segue o jogo. Levanta, Luiz. Foi assim. Levanta, Luiz. Segue o jogo. Segue 1-0 pro Guarani na informação de Alfa Vidros. Aí ele disse: Luiz, respeita Januário, Luiz. Fox, tudo em celulares e acessórios, assistência técnica autorizada pra você. Lá na Fox você encontra smartphone, encontra iPhone e a melhor equipe pra você. Tem Fox no Crato, tem Fox em Juazeiro, tem Fox aberto até agora pra você no Cariri Shopping. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua motoloja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Ipioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história. Tem também o Baleia Burger, patrocinador oficial do João Filho na cobertura da Expocrato 2022. É o patrocinador oficial do JF, o Baleia Burger, durante a Expocrato 2022. Só dá João Filho no Baleia Burger. Lá vem descendo agora, tentando o time do Grêmio, corta o time do Guarani. Olha o Cário, faz boa jogada por baixo. Alisson corta e o Arthur deu falta. E não gostou o jogador do time do Pague Menos. Por ele tinha dado um cartãozão no árbitro, hein, Anderson? Mas quem recebeu o cartão foi ele, viu? Se pintou o cartão Madeireira Beira Rio na informação, camisa de número 1, Edivan. Pintou o cartão Madeireira Beira Rio na informação. O Edivan tomou a camisa do goleiro do time do Pague Menos, joga com ela e ainda recebeu o cartão. Fala, João Filho! Abraçar nosso querido J. Ribeiro, tá de plantão lá na Câmara de Vereadores, a nova Câmara, tá trabalhando, escutando a gente, feliz com a vitória do Guarani. O nosso querido Alexandre, irmão do Val, que é torcedor do Icasa. Um abraço pra eles. Lá a felicidade tá dupla agora, né? É verdade. Val do lado, Alexandre do outro. Um torce pro Icasa, outro torce pro Guarani. Os dois estão ganhando, um tá se classificando e o outro tá chegando perto da primeira divisão. Tá faltando passinho. É sinônimo de que hoje à noite vai ser espetacular lá na pizzaria do Val. Aqui vem o time do Guarani, lançamento feito à frente. Agora tentava o Cário, vai tentar evitar a saída. Acabou o campo, Anderson Luiz. Tinha espaço pra aumentar o campo aí, viu, Delton Sá? Se fosse um pouquinho maior, dava pro Cário pegar a bola, mas infelizmente o Cário não alcançou. Tiro de meta pro Pague Menos, já cobrado. O placar do jogo é 1 pro Leão, 0 pro Pague Menos. Toda vez que eu dou uma olhadinha na Vila Olímpica e o Zica Cabral, só me lembro que o Ferroviário deveria jogar no campo do SESI. Tu vê o tamanho da arquibancada que o Caba vê do lado do campo aqui da Vila Olímpica e o Zica Cabral? Aquela arquibancada é do campo do SESI, que tem o SESI, né, da Barra do Ceará, que é do lado. Era pro time do Ferroviário jogar no campo do SESI, tem mais espaço, a arquibancada é grande, cabe lá mais gente do que na Vila Olímpica e o Zica Cabral. Deveria fazer isso, uma parceria, você não acha não, Anderson? Também concordo, viu, Delton Sá? Tô com você. Olha aí, vou dar essa ideia a Los Peds. Eu vou dar a ideia a Los Peds. Ele não tá escutando, né? Eu vou dar essa ideia a Los Peds pra ver se o Los Peds conversa lá com o pessoal do Ferroviário. Futebol, show do timaço da Vale Firme, em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. E pintou o cartão, se pintou o cartão. Madeireira Beira Rio na informação, Anderson Luiz. Camisa de número 8, Bruno Ocara por reclamação, viu, meu caro Delton Sá? Foi? No meio da confusão eu pensei que ele tinha dado pro Dar Silva, mas tá certo. Olha a bola à frente agora, vem bola pro time do Guarani tentando lá pela ponta o Artuzinho, vem pra cima, botou no chão, não era o Artuzinho, não é o Thiaguinho, vem no lance, boa bola pro Raio, invadiu a área ali de fundo, parou, marcaram impedimento, hein, Anderson? Ele tava na banheira o Raí, mas tava sem patinha dessa vez, viu, Delton Sá? Tava só com um sabonete, tava um pouco adiantado. O lateral direito do Rubro Negro Juazeirense perdeu uma excelente oportunidade pro Guarani. Agora já não tem mais patinha, né? Tudo bem. Olha, futebol, o show do timaço da Vale FM, em nome do Centro Universitário Leão, Sampaio Leão, sua primeira opção. Guanabara, sensação em todos os sentidos, Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Alô, Alain Martelinho de Ouro, tá feliz, vitória do Guarani. O Leão do Mercado vai vencendo, vai se aproximando da primeira divisão. Lá vem boa bola pro time do Grêmio, pela ponta, cruzamento pra segunda trave, buscava o Maranhão, ela passa, o Raio agradece.
agradece. Domina o lateral do time do Guarani. Vamos então dar um pulinho a Ceará Mirim. Lá onde o time do Verdão tá em campo para jogar pela Série D. Fala, Marcão. Aqui, reiniciada a partida. Começa o segundo tempo de 1 pro Bicasa, 0 pro time do Globo do Estado do Rio Grande do Norte. O Verdão em busca da classificação, Delton. Tá certo, Marcão e Casa. Já a gente manda o som pra ir, porque aqui vem o time do Grêmio. Vem Dieguinho, passa a bola pro meio. Luiz Soares levantou a bola pra segunda trave. Flávio bem se antecipou, atacante do time do Grêmio, Anderson Luiz. Tava atento, o goleiro rubro-negro agora cai pra ganhar aquele tempo, né? Delton sabe tradicional. O Guarani vence o jogo pelo placar de 1-0 na informação de Farmácias Fernandes. Isso, mandar um grande abraço pro nosso amigo, sabe quem, meu amigo? Pro Josafá Figueiredo. Ele tá lá no meu amigo Irlanda, a galinha caipira. Tá ao lado do Tiezão, batedor de esteira. Os dois estão ouvindo, estão felizes com a vitória do Guarani. O nosso amigo, o Tiezão, tá de carro novo. Aliás, Tiezão não, o Josafá. Tá com vermelhão do acesso da segunda divisão pra primeira divisão. Tá dizendo o meu amigo Josafá Figueiredo. Alô, Danilo, aquele abraço, Danilo. Tá sempre ligado no futebol show do Timaço da Vale FM. Alô, meu amigo Antônio Carlos. Ontem tá visitando a obra, tá lá com os homens e tá ouvindo aqui o Timaço da Vale FM e pintou o cartão. Agora eu vou confessar que eu não vi pra quem foi o cartão agora no meio da confusão ali dos jogadores do Guarani, Anderson. Camisa de número 3, Natan, chegou um pouco mais duro, mais pesado em cima do Maranhão, falta a favor do time do Grêmio Pague Menos. Camisa de número 3, Natan, se pintou cartão, Madeireira, Beira Rio na informação. Tá certo, Anderson Luiz, e agora tem falta para o time do Grêmio, é falta perigosa contra o gol do jogador Flávio. Dois atletas estão próximos da bola ali, o Dieguinho, ao lado dele Luiz Soares para a cobrança. Nós estamos chegando aos 40 neste primeiro tempo. Partida. É bom lembrar para o torcedor que o jogo aqui tá sofrendo um atraso danado em virtude da falta de policiamento. Demorou a chegar na Vila Olímpica o Zica Cabral, por isso essa diferença. Olha a falta, é bola pro time do Pague Menos. Vamos ver quem cobra. Tá ali o Luiz Soares, tá o Dieguinho. Vamos ver quem vai pra bola. O Soares desistiu. Partiu o Dieguinho, mandou a pancada. Bola direto pra linha de fundo. Vamos então pra Ceará Mirim, Marco Valério. Muito bem, Delton. Aqui 2 minutos e 30 jogados, etapa complementar de partida, tem falta perigosa contra o Bicasa. Time do Globo chegando pro campo de ataque através do Wilker. Vai levantar bola da grande área. Atenção total do goleirão Flaismar desse comecinho de segundo tempo. O Bicasa vence pelo placar de 1-0. Vai se classificando por enquanto na terceira posição. E por enquanto vai pegar o Asa de Arapiraca, o Asa de Alagoas, na próxima fase da Série D, o mata-mata do Brasileirão da 4ª divisão. Aqui tem falta pro time do Globo. Finalmente a falta será cobrada. Levantamento vai ser feito na grande área. Prepara-se para a cobrança. Cruzamento feito, bola pelo alto. Toque de cabeça ali do Flávio. A bola sai à esquerda da meta do Flaismar, em Alubísio. Isso, cobrança de falta que veio da direita. O Flávio, zagueiro de cabeça, tentou por ali, mas a bola saiu à esquerda do Flaismar. Segue 1-0 para a equipe do Verdão do Cariri. Numa informação para a Ramagem Couro. Em nome também de Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. E Ótica, veja bem você também na Ótica, veja bem. Bola tocada pro câmera ataque, desce o time do Globo, mais perigoso no começo do segundo tempo. Bola na área, bola passa perigosamente ali pelo atacante, camisa 9, Alisson. Deu bobeira a zaga do Verdão, quase empata agora o time do Globo. A bola vai sobrando aqui na canhota com Maranhão, lateral pro time do Bicasa. Verdão do Cariri passou o sufoco agora, viu, Delton? Aqui tem falta pro time do Grêmio, Pague Menos. É falta contra o time do Guarani. Luiz Soares partiu, levantou, bola para a área, subiu Flávio. Tranquilo no gol do time do Guarani. Aquele abraço, boa tarde pro vereador Lucas do Horto. Tá ligado e torcendo pro Guarani. Pra frente, Leão, diz o Lucas do Horto, Marco Valério. Tá certo, Delton. Um abraço também pro amigo Edson da Bolegal em Barbalha, sempre com aqueles bolos deliciosos que a gente tanto gosta, hein, Delton Sá? Valeu, Edson, grande abraço, obrigado pela companhia. Aqui o time de casa tenta a jogada pelo meio, o Dudu faz o toque de cabeça, entrega a bola buscando o Marcos Vinícius, melhor pro time do Verdão do Cariri, agora com César Sampaio.
vai o árbitro com um delay danado marcou falta a favor do time da casa em Aloysio Vilar. Falta em favor da equipe do Globo ali no grande círculo, falta em cima do Gustavinho, só que o juiz já tinha dado sequência ao lance, o César Sampaio já ia pro ataque em favor da equipe de casa, mas é falta em favor da equipe mandante, mano. Confirmando, Delton, 5 minutos do segundo tempo, tá dando Verdão 1-0 em casa. Na Vila Olímpica, o Zica Cabral, 43 do primeiro tempo, 1-0 pro time do Guarani, tentava o time do Leão do Mercado, cortou o time do Pague Menos, é bola pro time do Pague Menos, vem pra bola, vem pelo setor direito e Edivan zagueirão, tá pendurado, já recebeu o cartão, manda a bola à frente agora, corta o time do Guarani, ela volta de novo agora com Alisson Calcaia, a bola mais atrás agora, Edivan já larga a bola no meu Domingos, tenta a tabelinha, Luiz Soares recebe na intermediária, vira o jogo, boa bola pro Dieguinho, vai mandar dali, bateu de longe, essa assustou o Flávio, e ela foi direto pra linha de fundo, hein, Anderson? Foi ousado o Thiaguinho, tentou de longe, quase surpreende o goleirão Flávio, a bola foi pra linha de fundo, segue 1 pro Guarani, 0 pro time do Grêmio Pague Menos. Futebol, show do timaço da Vale FM em nome do Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Comercial Zeme, shopping da indústria autorizada, Steel pra você na Comercial Zeme, Gênesis Solar, tá querendo parar de pagar um absurdo de conta de energia elétrica, tá na hora de você instalar Gênesis Solar, geração de energia solar na sua casa. O Neto levou um cucuruco ali, meu amigo, um cascudo. Tá sentindo, é falta pro time do Guarani, Anderson. Mas tá tudo bem com o atacante do Rubro Negro Juazeirense, o Caio não chega ali mais próximo da bola, tá chegando também o Arthurzinho pra essa cobrança a favor do Rubro Negro Juazeirense. Você era mais novo, a dona Cícera dava uns croques em você desse jeito. Às vezes, viu? Doía muito? Doía. Minha mãe dizia, minha Coçava ou não? Minha mãe dizia, vou lhe dar um cascudo que vai doer 24 horas. Eita, menino. Olha a falta pro time do Guarani. É falta pro Leão do Mercado da intermediária. O Guarani vence o jogo pelo placar de 1-0. 44-40 pelo meio. Estão ali próximos à bola. Tá ali por ali o Cairo pra fazer a cobrança. Do lado dele o Dudu Caririaçu. Vamos ver quem cobra. Vai autorizar o ato da partida. Partiu o Cairo na cobrança, direto pra linha de fundo aqui, 45, Marco, 0 pro Pague Menos, pro Guarani. Tá certo, Delton, finalzinho do primeiro tempo no Elzir Cabral, aqui vem o time de casa pro contra-ataque, 7 minutos e 30 no segundo tempo, boa bola na ponta esquerda, chegou o Bull perigosamente, bola para Jairinho, recebe bola pelo Verdão, tem César Sampaio, driblou bem Jairinho na grande área, marcação do Thales, ele prende a jogada pela ponta esquerda, cruzamento pra boca do gol, muito forte o cruzamento, demorou demais com a bola, 4 jogadores esperando o passe e ele tocou errado, camisa 10, Jairinho do Verdão do Cariri. Conosco também, produtos Panebon, pão nosso e massa para pastel Tasquinha. Alô, meu amigo Ivan, grande abraço. Produtos de limpeza Multilar, alta qualidade e rendimento. A dona de casa já aprovou produtos de limpeza Multilar. Tô ligado. Vem a bola tocada pela ponta esquerda, desce para o ataque o Verdão do Cariri. Dudu Misto da marca de 8 minutos e 30 do segundo tempo. O Verdão vai vencendo. Bola pelo meio agora com o jogador que é Ítalo pelo Globo. Chegou 2 a marcação. César Sampaio ganha, toca para da grande área, afasta a defesa. Vem bem ali tentando o Léo Alves, zagueirão do Bicasa. Vai escapulindo pela ponta direita perigosamente ali o jogador que é o Alisson. Ele tenta a jogada pelo time do Globo, puxa a bola pelo meio. Marcação da zaga do time de casa, entrega a bola pro Ítalo, dominou, bateu pro gol. Teve desvio? Teve sim, não, só tiro de meta em favor do Bicasa. 9 do segundo tempo, 1-0 Verdão, Delton. Marco Valério tá sendo expulso, Neto, atacante do Guarani. No lance anterior, eu tinha visto cartão pra ele, a gente confundiu ali, tava o da Silva próximo, mas tinha dado cartão amarelo pro Neto. O Neto é meio pilhado, né? Não deu mais não, né? Mudou o cartão, né? Ele foi expulso, mas no lance anterior não recebeu o cartão amarelo. Ele foi expulso direto por uma cotovelada no Alisson Calcaia fora do lance e acabou sendo expulso, camisa de número 9, Neto, vermelho direto pro Neto. Marco Valério, o jogador já tinha dito no jogo anterior, na vitória do Guarani 3-0, ele tava pilhado, os caras estavam lá segurando, ele não tem muito controle emocional não, viu, Marco Valério?
tá expulso. Ele levou aquele cascudo, eu falei que tava doendo, ele foi revidar e aí pegaram, tá expulso o Neto. O Guarani prejudicado agora, com 1 a menos no jogo. O atacante que marcou o gol, que vai dando a vitória, o Guarani vai saindo de campo. A vitória vai ter que ser na raça, Marco Valério. Delton Sai tem todo o segundo tempo pela frente ainda, aí do estádio Belcir Cabral. Aqui o time do Globo vem pro ataque, bola tocada, Gustavinho limpou, bate na trave. A bola explodiu na trave, no poste esquerdo do goleiro Flaismar do Bicasa. Que lance perigoso a favor do Globo, hein, Aloysio? Lance perigoso em favor da equipe do Rio Grande do Norte. Era o Gustavinho que limpava pra direita, batia e a bola bateu na trave. Ali o Flaismar ainda pulou, a bola foi pra fora, só tiro de meta. Segue a vitória da equipe do Icasa, 1-0. Informação para Ramagem Coach. Agora, Aloysio, eu tô sentindo falta da marcação ali na cabeça da área do Verdão do Cariri, que o Guidio faz muito bem esse tipo de trabalho, né, Aloysio? Tá fazendo falta o Guidio e tá fazendo falta também ali a participação do Marcos Vinícius, né, Marco? Mais uma vez ele não tá tendo uma atuação ali Marcos Vinícius tá em campo, rapaz? Tá em campo. Tá em campo, por incrível que pareça, tá em campo. Vem o time do Icasa pro ataque, bola com Denis, domina a bola pelo Verdão, avança para a peça ofensiva, bate direto pro gol. A defesa do Misael bota a bola para escanteio. Agora o lance foi bom a favor do time do Verdão, é escanteio. E aí o primeiro tempo já finalizado, Delton Sá? Ainda não, Marco Valério, iremos até os 49, estamos chegando agora nos 49 desse primeiro tempo de partida, com 1-0 pro time do Guarani. Leão do Mercado com 1 a menos, o Neto foi expulso agora há poucos instantes, o atacante autor do gol, que vai dando a vitória ao time rubro-negro. Uma informação para a Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história, beba com juízo. Também para Farmácias Fernandes. Rapaz, o médico aqui é a cara do Delton Sá, não é, Luiz? Rapaz, parece. Como o médico que tá atendendo o pessoal do Icasa, o cabelo, rapaz. Você pra esse povo não tem problema, porque esse médico deve ser muito ruim, viu? É a cara do Delton Sá, rapaz. Olha só, e ele sai numa calma danada. Se bem que o Delton Sá é melhor aparentado, digamos assim, verdade, né? Não tá tão judiado, né, o Delton Sá? E o Marquinhos tá saindo de campo. Aqui amarelou, viu, Marco Valério? Vamos lá, Delton. Confirmando, Madeireira Beira-Rio na informação, amarelou pro lateral do time do Grêmio, hein, Anderson Luiz? Camisa de número 26, Amadeu. Se pintou cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. Aí vai terminar o primeiro tempo aqui no estádio, na Vila Olímpica, o Zica Cabral, placar de 1-0 pro time do Guarani diante do time do Grêmio. Pagamentos do árbitro, que é mais jogo, rapaz, como é que pode? Ele tá botando a bola para rolar, já terminou, inclusive os acréscimos que ele já determinou, os acréscimos dos acréscimos, ele não termina o jogo, viu, Marco? E aqui o time do Verdão vai tentando, cruzamento feito pra boca do gol aos 13 minutos do segundo tempo, passou por todo mundo, foi pro outro lado, lateral pro time do Globo. Primeira mudança na cidade de Ceará Mirim, Aloysio. Não deu mais pro Marquinhos, agora o Rony vem a campo, sai com a 13 Marquinhos, entra o camisa 2 Rony na lateral direita da equipe do Icasa. Informação para Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Tá legal, o Rony já melhorou Fim de papo, depois do viu, almoço. Marco? Terminou aí, Delton? Fim de papo no primeiro tempo, vai dando Guarani, 1 pro Leão do Mercado, 0 pro Pagamentos. Já as emoções do segundo tempo do Leão do Mercado. Boa sorte pro rubro-negro juazeirense. Queremos Leão e Barbária na primeira divisão do ano que vem. Gol no futebol do Brasil. Informação do Timaço da Vale. Fala, JF. Empatou o América de Natal. Agora Souza e América 1-1 pelo campeonato da Série D. Tá certo, JF. Aqui o Globo vem todo assanhado. Será que teve uma ligaçãozinha no intervalo, hein, Aloysio Vilar? Vira o jogo aí, vira o jogo aí. Mas vamos segurar Verdão. Bateu ali de longe. O jogador Maranhão bateu no próprio atacante do time do Globo. Então é só tiro de meta pro Icasa, Luizio. Rapaz, uma confusão danada ali. O atleta do Globo ficou chateado porque o Maranhão bateu em cima dele, né? Em cima ali do Alisson, camisa 9. Segue o jogo 1-0 pra equipe do Icasa, informou Baleia Burger. Manda aqui um grande abraço ao querido amigo doutor Wilton Almeida, acompanhando a transmissão, torcedor do Icasa.
juntamente com a sua esposa, a Janete. Um grande abraço para toda a família aí. Grande doutor Wilton, que também é torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. Gol aonde, JF? Faz 3-0 no São Paulo Cristal. Aqui desce o Globo, cruzamento Flaismar, que foi muito mal no último jogo, mas tá fechando o gol aqui, viu, Aloysio? Tá se redimindo, né, o goleirão da equipe do Icasa. Agora cruzamento do Gustavinho, o Flaismar foi lá, seguro, já segue o jogo, vem Rones, 1-0 pra equipe do Icasa. Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com quem entende do assunto. Daniel Victor, ligue para 99615-1864. Lembrando também nossa transmissão no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria do Val, peça sua pizza. Minha gente, sabadão combina com aquela pizza lá do Val. Ligue para 988-42-9514. Desce o time do Globo, arrancada pela ponta direita, tentativa, cruzamento feito ali pelo Ítalo na grande área, buscando a chegada do Alisson. Melhor para a defesa do time do Verdão, vai rasgando, afastando ali o Rony, bota a bola para a linha lateral. Time do Globo voltou com tudo neste segundo tempo. Já mais uma alteração processada no time do estado do Rio Grande do Norte. Fala, JF. O Afogados está ganhando, mas com esse empate do América de Natal, o América volta para o G4, 23 pontos contra 22 do Afogados. O JF acompanha tudo pra gente no Timaço da Vale. O Verdão vai se classificando com esta vitória. Olha o time do Globo chegando, Flaismar de novo. Goleirão do Icasa cresceu pra cima do atacante do Globo, evitando o gol de empate. Esse Flaismar já fez 3 ou 4 defesas decisivas no jogo até aqui, viu, Aloysio? Seria importantíssimo para essa vitória do Icasa até agora. E teve substituição no Globo. O Marcos saiu com a 10, o Gustavinho, para a entrada do Kaká com a 17. Sai o 10, entra 17. Kaká em campo, informação para a Atacom. E o goleirão do Icasa tá lá caído para receber atendimento médico. Vai lá o sósia do Delton Sá mais uma vez para o atendimento. Você ligado no Timaço da Vale FM. Gol. Em nome de produtos Panebon, pão nosso e massa para pastel Tasquinha. Engazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque do cartão na Engazeiras Construções. Fala aí, João Filho. Acredite, é gol do Crato, diminui o azulão lá do Inaldão. O Retrô vence pelo placar de 2-1. João Filho, JF, acompanhando tudo pra gente no plantão do Timaço, 17 minutos e 30, jogado o segundo tempo de partida. O Icasa vence pelo placar de 1-0, continua recebendo atendimento médico. Ali o goleiro Flaismar do time do Verdão do Cariri. E por enquanto, Aloysio, com os resultados de momento, o Icasa vai se classificando na terceira posição, a não ser que o Souza perca em casa pro América de Natal, não é assim? Por enquanto o jogo tá 1-1 lá, Luísio. Tá 2-1 pra equipe do América de Natal, viu, meu querido Marco Valério? Pelo menos é a informação que eu tenho, o João Filho pode até confirmar. O América não fez 2-0, né? Estranhei na hora que o João Filho falou. Isso, 2-1 pelo menos aqui no placar. E isso, a equipe do Icasa se classificando da forma que tá, vai pegar o Asa, né? Que é o segundo colocado do grupo 4. O terceiro do grupo 3 pega o segundo do grupo 4. Em caso de classificação na segunda posição, o Icasa pega o terceiro do outro grupo, que neste momento é a equipe da Jacuipense. Ô JF, confirma aí o gol do time do Souza. Bom, o gol da virada do América de Natal, assim como disse o Aloysio. Virou o América. O Souza fez 1-0, o América de Natal empatou e acabou de virar a partida com o Wallace, 2-1 para o América de Natal. Então vamos lá pro torcedor, classificação, o Retrô na frente. O time do Icasa assume a vice-liderança agora, João Filho? Isso, com esse resultado, com a derrota do América de Natal, o Icasa vencendo o Globo vai assumindo a vice-liderança do campeonato. Então muda o adversário, no momento não é mais o Asa, quem seria, Aloysio Vilar? O Icasa se classificando em segundo, pega a Jacuipense. Jacuipense. Mas claro, depende do resultado do jogo da Jacuipense. Vamos aguardar também, o final de toda a rodada, inclusive o jogo do Icasa aqui, que esse Globo tá numa animação pro segundo tempo.
tempo, que não é brincadeira. Vem a bola tocada pela ponta direita com o Ítalo, trabalha a jogada para tentar o cruzamento, levantou para a boca do gol, bateu ali na zaga. A bola vai sobrando pelo meio, tentativa de jogada agora do Gleidson, vem tirando a zaga do time do Verdão, afasta, bota a bola para a linha lateral. Não tô gostando do Icasa nesse começo de segundo tempo não. Levantamento feito pela ponta direita, tentativa de jogada ali, o Thales tentava o cruzamento, tirou a zaga do time do Icasa, o Verdão do Cariri muito retraído neste começo de segundo tempo. Você acompanha tudo no Timaço da Vale FM. Atenção, torcedor, confira a hora na 99,9. 4h, 21 minutos aqui no Timaço da Vale FM. Ares Motos informa agora o tempo de jogo do Campeonato Brasileiro da Série D. Estádio Barretão em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. Agora 20 minutos do primeiro tempo, não, do segundo tempo. 20 minutos, mas é da etapa complementar. No placar do Cariri da Sorte. Icasa 1, Globo 0. Bom, 15 minutos do segundo tempo lá em Souza. O Souza tomou a virada. O América de Natal vence pelo placar de 2-1. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Já também segundo tempo no time do Guarani, aqui pintou o cartão amarelo pro jogador do Verdão, Aloysio. Isso, e foi um jogador que acabou de entrar, viu, Marco? O Elton, com a camisa de número 15, ele tá em campo e mal entrou. Como gosta de tomar cartão amarelo esse Elton, né? Se pintou o cartão, Madeireira, Beira Rio, na informação. Daqui a pouco a confirmação da saída, acredito que saiu por ali o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius, né? Isso, com a camisa de número 8, saiu o Marcos Vinícius. Aí o Elton mal entrou e já tomou o cartão amarelo. Aliás, o Marcos Vinícius, pelo que não jogou no primeiro tempo e também pelo que não jogou nos primeiros 20 minutos da segunda etapa, não fará nenhuma falta ao time do Icasa. Globo vem com tudo agora para o segundo tempo. Para a cobrança ali da falta, o jogador Thales, camisa de número 2, numa informação do Motel Amoarama, rodoviária, centro da cidade, aeroporto, tudo pertinho do Hotel Amoarama. Reservas 3304-8900. Aqui falta, Thales pra cobrança, bateu Flaismar pra fazer a defesa. No meio do gol, catou firme o goleiro do Icasa. Não houve sobra, Aloysio. Não houve sobra, segura o goleirão da equipe do Icasa no meio do gol, encaixou por ali. Segue a vitória do Icasa, 1-0, informou em Gazeiras Construções. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira, Beira Rio é o lugar. Na rodovia Juazeiro Barbalha, conosco também Ótica Veja Bem, porque na compra do seu óculos de grau a consulta é por nossa conta, na Rua do Cruzeiro 185. Conosco também Gênesis Solar, para você pagar, né, taxas bem mais em conta do que essas contas absurdas de energia lá na Gênesis Solar, lá na entrada do Cariri Shopping. Fala aí, João Filho. Uma atualização do grupo do Icasa, classificados, o Retrô, por enquanto, o Retrô tá garantido já, o Icasa, segundo colocado 24, o América de Natal, terceiro 24, e o Souza tá caindo pra quarta posição com 23 pontos. O Icasa, portanto, na segunda posição. O Icasa, por enquanto, é o vice-líder com 24. Vence no número de vitórias em relação ao América de Natal. Tá legal, você fica sabendo de tudo, ligado no Timaço da Vale, inclusive que o técnico do Verdão processou agora 2 alterações no time do Verdão do Cariri, Aloysio. Isso, sai o autor do gol Júnior Mandacaru com a 9 para a entrada do Núbio Flávio com a 20. Sai o 9 e entra o 20, Núbio Flávio em campo. Quem também sai é César Sampaio com a camisa 7 para a entrada do Odair Lucas, que faz a sua estreia com a equipe do Icasa com a camisa de número 14. Odair Lucas informou Atacom. Será que o Verdão do Cariri vai jogar com 3 zagueiros agora, Aloysio? Acredito que o Odair ele vai fazer a função ali pelo meio mesmo, viu, Marco? Tá certo, aqui Timaço da Vale FM 99,9, oferecimento Dourados, ganhe um bom dinheiro revendendo aí os kits joias da Dourados, basta ligar para 999933031. Olha o Globo, a batida de longe, essa ficou fácil ali pro Flaismar, aproveitou para dar uma caidinha, para ganhar alguns segundos. Time do Icasa vai vencendo pelo placar de 1-0 e o melhor de tudo, vai se classificando por enquanto
enquanto na segunda colocação para ter o direito de jogar a segunda partida do mata-mata em casa. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Expresso Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Alain Martelinho de Ouro, grande torcedor do Guarani. Já tem o Delton Sá, viu, galera rubro-negra? Pro segundo tempo do jogo do Guarani que vai vencendo. Vamos subir, Leão, pra primeira divisão, pra 2023. Bola tocada no campo de defesa, trabalha a bola outra vez o time do Globo. Só da Globo no segundo tempo. Vem a bola com Kaká, domina, abriu jogada com o jogador que é o Thales pela ponta direita. Lança a bola da peça ofensiva, vai brigar por ela. Outras vezes vem o time do Globo pela ponta direita, tentativa do Ítalo pra tentar o cruzamento. Vem bem o desarme do time do Verdão, ganhando por ali o Léo Alves. E o Icasa se posicionando realmente ali com 3 zagueiros. O Léo abriu agora pelo setor canhoto. Vem outra vez o time do Globo, desce perigosamente com o Ítalo. Ele toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada. Quem recebe é o Flávio. Flávio lança a bola pelo meio para Jonathan, lançou na frente. Vem outra vez o time do Globo para a peça ofensiva com Gleison. Movimenta a jogada. Tentava ali o Kaká. Tentava um lance de Kaká. Ei, São Paulo, não é o mesmo Kaká, obviamente. É lateral então pro time do Globo agora. Para cobrança, Thales. Todo mundo ligado no timaço da Vale. Oferecimento Alfa Vidros Vidraçaria. No bairro Lagoa Seca. Porque você merece qualidade, né? Preço e satisfação na Alfa Vidros Vidraçaria. Levantamento pela canhota, quem recebe agora é o jogador Maranhão do time do Globo. Antecipação do Rony, domina a bola pelo Verdão do Cariri. Maranhão bate nela, ela sai, só tiro de meta pro Verdão do Cariri. Fala, João Filho. A se confirmarem os resultados, o Icasa permanecendo em segundo vai enfrentar a próxima fase o time da Jacuipense da Bahia, que é o terceiro colocado até aqui do grupo 4 com 21 pontos. Tá legal, você fica sabendo de tudo ligado no timaço da Vale. Oferecimento Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular está na Fox. Aqui 26 minutos e 30 no segundo tempo, placar de 1-0, vence o Icasa, placar da primeira etapa, mas o time do Globo pressiona no segundo tempo. Levantamento pela direita, tentativa de jogada, Gleison tenta achar espaço para o cruzamento, toca a bola mais atrás, entrega com o Ítalo, vai rolando pelo meio com Thales, brigou, ganhou uma primeira jogada, puxa a bola pelo meio, abriu jogada pela ponta esquerda, boa jogada pro Ítalo pela ponta canhota, penetra na grande área, faz o passe, entrega a bola, deixa a bola dominada, cruzamento do Maranhão, tirou a zaga do Icasa com Jairinho, auxiliando a defesa, a bola sobra aqui pela ponta direita, bola trabalhada com Rony, domina Rony, lança a bola pelo meio, vem o Icasa tocando bola no setor de meio campo. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando, de segunda a sexta-feira às 18h05 você tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Aqui o Verdão chega, cruzamento, tocou na zaga, o Rony ganha, escanteio pro Verdão, para dar uma aliviada, para sair um pouco do sufoco ali no campo de defesa, hein, Aloysio? O Globo na pressão, enquanto isso ali desceu o Rony pelo lado direito, no cruzamento o Flávio tocou de cabeça, no complemento o Jonathan colocou para fora, é escanteio pro Verdão, vai Rony pra cobrança. Informação para Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel, também para Cariri da Sorte, amanhã tem um Renault Kwid mais 10 mil, compre já o seu Cariri da Sorte, o sorteio é amanhã e hoje é o último dia para você comprar, é escanteio para o Icasa, cruzamento na grande área, a bola vai sobrando, o Melton toca a bola pela ponta direita, volta a bola para Rony, cruzamento, tocou na defesa, escanteio de novo pro Verdão, já segundo tempo do jogo do Guarani, aqui também do nosso timaço da Vale FM, com apoio de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo melhor preço, Prefeitura Municipal de Juazeiro, avançar com seriedade e compromisso, Marcou. E amor à nossa cidade. Fala, João Filho. Atualizando também o jogo do Barbalha, 23 minutos do segundo tempo lá no Domingão, Horizonte Barbalha 0-0. Esse João Filho tá sabendo de tudo e traz todos os detalhes aqui no nosso timaço da Vale. Levantamento feito pela canhota, desce pro câmera ataque, trabalha então
então, o jogador do time do Globo vem com bola dominada, insistiu ali, tentou a jogada pelo meio, a bola vem trabalhada para Jonathan domina, toca curtinho, deixa a bola agora, trabalhada com o Ítalo, lançou na frente, boa jogada no time do Globo, vem cortando bem, o Elton pro time do Verdão, já tá parado o jogo, o árbitro viu ali um toque de mão, a falta tá marcada em favor do time do estado do Rio Grande do Norte. Falar em Potiguar, dois grandes amigos do rádio, né? O Bulhões e o meu compadre J. Luiz são do estado do Rio Grande do Norte. Fala, João Filho. Anderson Chaves marcou, é o quarto do Afogados. Afogados 4, São Paulo Cristal 0. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer com você. Ligado no timaço da Vale FM. Começou aonde? Segundo tempo de partida, Vila Olímpica Uzi Cabral, 1 pro Guarani, 0 pro Pague Menos. E aqui tá tendo mudança no time do Verdão do Cariri, mais uma alteração agora na peça ofensiva do time do Icasa, hein, Aloysio Vilar? A última do Leandro Campos, sai com a 11 o Denis, para a entrada do 19 Eron, sai Denis, entra Eron com a 19, informação para Atacom. Aqui tem falta perigosa contra o time do Verdão, tudo isso pra você, na marca deste segundo tempo de partida, todo mundo ligado no timaço da Vale FM, cruzamento na grande área, tirou a defesa, afasta o perigo, atenção torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 4 da tarde, 31 minutos aqui no timaço da Vale FM, da rádio que é tudo que você quer. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo no futebol show do timaço. Estádio Barretão em Ceará Mirim, agora 31 minutos do segundo tempo. No placar do Cariri da Sorte, Globo 0 e Casa 1. Vila Olímpica Uzi Cabral, 1 minuto do segundo tempo de partida. Campeonato Cearense, Série B, 0 pro Pague Menos, 1 pro Guarani. 25 minutos é segundo tempo lá no Marizão. O Souza vai sendo derrotado pelo América de Natal por 2-1. A informação para a Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Rapaz, e que intervalo comprido também esse do Guarani contra o Pague Menos, hein? Já temos uma diferença de 30 minutos entre as duas partidas. Já também Delton Sá com lances do jogo do Guarani, porque aqui tem uma falta perigosíssima contra o Icasa, Luísio. Frontal a meta do Flaismar, já vai se aproximando ali para a cobrança, o camisa 9 do Globo, Alisson, vai sozinho ali bater de perna direita para o gol do Flaismar. É um lance muito perigoso, Alisson para cobrança, praticamente na entrada da grande área, partiu, bateu direto pro gol, bate na defesa, insistiu, veio outra vez, a bola tocada, o time do Verdão se defende como pode, a batida pro gol, ela foi pra fora. Será que teve desvio? Parece que não, só tiro de meta pro Verdão, que continua levando aquele sufoco no segundo tempo, Aloysio. Dessa vez na sobra, o Ítalo é quem tentava de fora da área, a bola passou à esquerda do Flaismar, só tiro de meta, segue 1-0 para a equipe do Icasa, numa informação para a Arena Dom Vicente. Em nome também de Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil, se tem Pioca tem história, beba com juízo, confirmando Delton Sá, Verdão na frente, 32 do segundo tempo. E Vila Olímpica Uzi Cabral, 3 minutos de bola rolando, lá vem o goleirão Flávio, manda a bola pra frente, agora respondeu lá atrás a defesa do time do Grêmio, Pague Menos, tenta o time do Guarani, bola vem no meio ali, fez o giro, tentou a jogada, Tiaguinho no meio de 2, protege bem o lance para o time rubro-negro, volta um pouco a bola vem agora com o zagueirão Léo, vira o jogo tentando lá do outro lado, escora de cabeça o Dudu Caridiaçu, bola com o da Silva, começa tudo lá atrás com Flávio, 3 minutos, bola rolando, segundo tempo de partida, Vila Olímpica Uzi Cabral, 1-0, vence o Guarani, Marco. E lembrando que tem música ao vivo neste sabadão musical no Quintal Cariri, com Giovanni do Forró e depois Jefferson Alencar embalando com muita música a sua noite de sábado no Quintal Cariri, sabor e diversão na Avenida Castelo Branco. Conosco também a Arena Dom Vicente, futebol, society, bar, petiscaria, além de música música não, escola
escolinha de futebol para crianças com o professor Careca. Informações Mas lá no... tem música também. Tem viu, música Marco? também? Tem, Coisa, essa semana também tem. Então é completo, né, Deldon Sá? Informações pra você no número 981 94 24 84. Aqui tiro de meta. Será que vai ter alguma alteração? Ainda não, né? Olha Apenas ali. O time do Guarani, vem Tiaguinho, bateu, ela foi pra fora. No contra-ataque do time do Guarani, Arthurzinho virou o jogo pro Tiaguinho. Com 1 a menos, o Guarani quase surpreende no contra-ataque, hein, Anderson? Contra-ataque muito rápido, o Arthurzinho e o Tiaguinho. O Tiaguinho sozinho tentou surpreender o goleirão Léo, acabou jogando a bola pra linha de fundo. Excelente oportunidade pro Guarani. Segue 1 pro Leão, 0 pro Grêmio Pague Menos. O Guarani com 10 em campo vai ter que explorar os contra-ataques. E quase chegava no segundo gol, viu, Marco? Tá legal, Delton. Um abraço pro amigo Mardônio, acompanhando a transmissão do nosso timaço da Vale FM. Valeu, grande Mardônio. O Super Lânio. Alô, Lânio. Um grande abraço e é moral, Lânio. Meu querido amigo Jackson, toda a galera do Espaço Verde também, acompanhando a transmissão do nosso timaço da Vale FM. O Bicasa segue na frente, vai dando Verdão. Segura esta vitória, Icasa, que é fundamental. O Icasa está se classificando e em segundo no grupo. Pois não, Delton? Você falou no Lânio, tô devendo o texto, viu, Lânio? Chega aí, diga pro Valdão que tenha paciência. Esqueci total, tá bom, Marco? Tá certo, Delton Sá. Lembrando também a nossa transmissão do nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento da Pizzaria do Val. Peça sua pizza 98842-9514. Agora, Novo Rio Veículos informando uma hora no timaço da Vale FM. 4 da tarde, 37 minutos aqui na 99,9. Ares Motos traz agora o tempo de jogo do Brasileirão da Série D. Segundo tempo de partida, 36. O tempo vai passando, 36 da segunda etapa. No placar do Cariri da Sorte, amanhã tem Renault Quid mais 10 mil no quarto prêmio. E Casa 1, Globo 0. Vila Olímpica Uzi Cabral, 6 do segundo tempo. Série B do Cearense, 0 Pague Menos, 1 Guarani. A goleada é bonita, mas não tá valendo de nada. O Afogados vai vencer do São Paulo Cristal pelo placar de 4-0, mas tá ficando fora do mata-mata. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Oferecimento Unimed, Cariri, cuidar de você é o que nos move. Vem outra vez o time do Globo para o ataque. Bola toca lá com o Kaká pelo meio. Tentativa, lançamento da grande área, buscando a chegada ali do Alisson. Tirou a defesa do time do Verdão. Briga pelo alto de cabeça também o Bull. A bola sobra com Thales pela ponta direita. Cruzamento para a boca do gol. Afasta Odair de qualquer maneira. Vai tirando o zagueirão do Icasa. A bola sobra para Dúblio Flávio pela ponta esquerda. Toca a bola pelo meio. Tentativa de jogada com o Elton, um dos volantes do time do Verdão, prende a jogada, agora sim solta a bola pela ponta direita, busca a chegada do Aaron, vem aí o africano do Verdão, ele tenta a jogada, solta a bola pelo meio, volta pro Elton, bateu muito mal, que chute horroroso do Elton agora, hein, Alubis? Horrível, chutou lá em cima, longe, o Aaron ficou pé da vida por ali, viu, Marco? Só tira de meta pra equipe do Globo cobrar, segue 1-0 pro Verdão. Aqui, timaço da Vale FM 99,9, permanecendo 37 no segundo tempo. Verdão na frente, Delton. Aqui a bola favorece o time do Grêmio. Vem dominando bola, vem no campo defensivo, conduz a bola por ali o Lucão. Ele vira o jogo, bola para a direita, agora recua um pouco o Dieguinho, vem buscar o jogo. Abre jogada tentando pelo setor direito agora. Vem na jogada o Alisson, tenta o lance, passou pelo primeiro. Vem pra jogada além de fundo, Luiz Soares com ela no meio da área. Cortou o time do Guarani, sai jogando o time rubro-negro. Bola na frente agora. Falta, parou, marcou, hein, Anderson Luiz? E falta no contra-ataque rápido do Guarani, a tentativa de chegar no meio campo, falta a favor do Guarani, placar do jogo 1 pro Leão e 0 pro Grêmio Pague Menos, na informação de Madeireira Beira Rio. É bom lembrar pro
torcedor que tá ligando o rádio agora, o time do Guarani tá vencendo o jogo 1-0 e tem o Neto, atacante, que marcou o gol, foi expulso ainda no primeiro tempo. Lá vem descendo o time do Guarani, boa bola do Arthurzinho pro Rai, vem descendo o lateral do time do Guarani, botou na frente, antecipa, corta a defesa do time do Grêmio, pague menos por ali, Bruno Ocara, ele deixa a bola pelo meio campo, agora vem descendo o Domingos, vira o jogo, a bola vem pro setor direito agora, no campo defensivo, passa a bola pra frente, o Negrito, ele tenta a jogada, vem descendo pela ponta do time do Grêmio, pague menos, vai pro lance individual, Emerson Catarino dominou na bola, passou na frente agora, bom toque pro meio, vem chegando, o Luiz Soares ia mandar sapata pro gol e tomaram dele, era o jogador do Grêmio. Falta agora pro time do Grêmio, pague menos, hein, Anderson? A loucura do Lamar ali na beira do gramado, falta a favor do time do Grêmio, pague menos, até curioso no lance anterior, né, Delton Sá? Tava tudo armado pro Luiz Soares chutar, o atacante do Grêmio, pague menos, acabou tomando a bola na sequência, falta a favor do time do Grêmio, o placar do jogo é 1 pro Guarani, 0 pro Grêmio, pague menos, na informação de Madeireira Beira-Rio. Estamos chegando à marca dos 10 minutos desse segundo tempo de partida, tem falta pro time do Grêmio, pague menos, é falta perigosa contra o gol do Flávio, torcedor do Guarani vai secando daí que a gente seca daqui, é falta, 17, Dieguinho, quem tá na bola ali pra cobrança, perto dele tá o Negrito, vamos ver quem cobra, vai autorizar o ato da partida, passou o Dieguinho, desvio na barreira, a bola subiu no meio da área, tiro da Silva, manda a bola pra fora da área, na tentativa do time do Grêmio, pague menos, Marco Valério, aqui no estádio Vila Olímpica Elzi Cabral, Série B do Campeonato Cearense, 11 do segundo tempo, e o Guarani vai segurando com 1 a menos, 1-0 no jogo. Aqui cravado 40 da segunda etapa, cravados 40 minutos do segundo tempo, informação em Domini Ramagem, couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couros, sinônimo de qualidade. Algumas mudanças, né, enquanto o Delton Sá trazia os lances do Guarani, algumas mudanças, só confirma o pessoal que entrou, por gentileza, Luísio. Muito bem, em campo, Marco, a gente tem aí o Breno com a camisa 15 no Globo, temos também o 14 Pedro e o 19 Joãozinho, portanto foram essas, a gente confirma aí que saiu o Wilker com a 7, entrou com a 15 o Breno, daqui a pouquinho a gente forma outra substituição. Tá legal, aqui Timaço da Vale FM 99,9, oferecimento da churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, e tem delivery 988657741, Gênesis Solar, né? Para você economizar na sua conta de energia, ligue pro Luciano Carvalho, grande torcedor do Icasa, 981-2379-56. Bola na grande área, subiu ali o goleirão do Globo, Misael, para praticar a defesa. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, Icasa vai conquistando uma excelente vitória fora de casa, se classificando na segunda posição do seu grupo no Campeonato Brasileiro da Série D. Bola pelo meio com Kaká, o time do Globo não desiste, tenta pelo menos a marcação do gol de empate, tomara que ele não venha. Levantamento pela direita, tentativa de jogada, buscando o Alisson, chegou tirando a zaga, escanteio pro Globo que não desiste, viu, Aloysio? É valente o Globo, agora tem escanteio na cobrança, o camisa 9, Alisson. Prepara-se Alisson para a cobrança, vai levantar a bola na grande área, tudo isso da marca de 42 minutos do segundo tempo, num placar para você de produtos Pão Nosso, pão é bom, pão nosso e massa para pastel Tasquinha. Bola pelo alto, cruzamento feito para boca do gol, tentativa do Breno de cabeça, era o Pedro tentando, a bola sobrou, voltou ali, tentou, o Breno bateu na zaga, o Icasa se defende praticamente com todo mundo, bola sai ali na tentativa do Jairinho, lateral pro time do Globo, que continua na pressão por aqui, Delton. E aqui quem tentava era o time do Grêmio, pague menos, o placar continua de 1 pro time do Guarani, 0 pro time do Grêmio, pague menos, o time do Guarani com 10 em campo, vai garantindo a liderança isolada do grupo, da fase final no campeonato. Lá vem tentando o time do Grêmio, o Emerson vem com ela, toca a bola de lado agora pro jogador Bruno Ocara, fez a finta na tabelinha, era o Luiz Soares, corta o time do Guarani, recupera o Neo do Mercado que tenta organizar o contra-ataque, boa bola pro Arthurzinho, puxou no meio, chegou antecipando, cortando, pintou o gol no futebol do Brasil. A rede balança lá no Inaldão, é o terceiro do Retrô 3, Crato 1.
E aqui vem o time do Grêmio, pague menos. Bola vinha pelo meio, cortou o time do Guarani. Bola nos pés do Thiaguinho, agora por cima do goleiro. Tentou surpreender. Jogo parado, 13 segundo tempo. De 1 pro Guarani, 0 pro pague menos. Aqui tem falta pro time do Icasa para cobrança. Rony, lateral direito do time do Verdão. Tudo isso da marca de 43:30 do segundo tempo. No oferecimento do Quintal Cariri. Sabor e diversão. Hoje tem música ao vivo, hein? Giovanni do Forró e Jefferson Alencar. É o sabadão musical do Quintal Cariri, na Avenida Castelo Branco, em Juazeiro. Retoma a bola o time do Globo, volta a bola pelo meio, trabalha a jogada ali o Jonathan, abriu jogada pela ponta direita com Thales, lançamento agora, buscando a chegada do Alisson, vem tirando como pode o Bull, bota a bola para a linha lateral, último toque do jogador do time do Globo, reclama ali o Jonathan, lateral pro Verdão no campo de defesa. Toda bola agora é fundamental pro Verdão, pois não, JF? Aos 36, Felipe Eduardo marcou o quinto, e aos 37 saiu o sexto do Afogados. Afogados 6, São Paulo Cristal 0. Mas nada disso tá adiantando o time do Afogados com mais uma goleada, mas sendo eliminado no campeonato. Aqui o Verdão vem para o ataque com Jairinho, marcação ali do camisa de número 4, Flávio, tentou uma jogada, chega mais um na marcação, aí ele toca errado, recebeu o Kaká, domina a bola pelo time do Globo, solta a bola pela ponta direita, entrega a bola para Alisson, vem a bola pelo meio agora, 1-0 vence o Verdão, mas o Globo não desiste, vem outra vez ali a jogada pela ponta esquerda, levantamento buscando a chegada do Pedro, tentou uma jogada, lança a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada para Ítalo, abriu jogada no setor de meia direita, chegou bem, dominou o Kaká, driblou, bateu, bate direto pro gol, ela foi pra fora, só tiro de meta não, teve desvio, lá vem pressão do Globo no finalzinho, Aloysio. No chute do Kaká, a bola foi desviada ali pelo marcador da equipe do Icasa, escanteio, né? Quem botou ali o pé na bola foi o Odair Lucas, escanteio aqui pelo lado esquerdo, em favor do Globo, Marco. Uma informação aí no vídeo da Comercial ZM, concessionária Steel para o Cariri, também para Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho, lance de perigo contra o Icasa, vai o Kaká para a cobrança, vai levantar a bola da grande área, partiu, levantou, cruzou para a boca do gol, afasta a defesa do Verdão com o Rony, bota a bola para a linha lateral, continua a pressão, mais 5, Aloysio. Vamos até os 50 minutos. Haja coração pro torcedor do Icasa, chegou o Globo, bateu, tá lá dentro! Gol! Flávio pro time do Globo! 46 minutos do segundo tempo, cruzamento na grande área, o desvio ali do ataque, a bola sobrou pro zagueirão Flávio, falha de marcação da defesa do Verdão, Flávio diminui, empata, aos 46 do segundo tempo, tudo igual agora, um pro Icasa, um também pro Globo, Aloysio. Cruzamento do Pedro pela esquerda, o Thales escorou de cabeça para o Flávio, zagueirão, tava esperto na saída do Flaismar, colocou lá dentro, deixa tudo igual, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tá tudo igual no Barretão. E agora, João Filho, como é que fica a questão da classificação para a próxima fase com esse empate, JF? Com esse empate o Icasa vai caindo para a 4ª posição, o Icasa desce 2 posições, sai da vice-liderança e volta para a 4ª posição do grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Afogados continua fora, não é assim, João Filho? O Afogados vai chegando a 22, mesmo com a vitória por 6-0, não garante a classificação. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, trazendo muito mais emoção. Delton Sá, olha o time do Afogado, do Globo chegando de novo. Vem a bola tocada com o Ítalo da grande área, dominou, cruzou da grande área, levantou pra boca do gol, tira daí o Bu. Agora é aquela coisa, né? O Icasa não pode perder o jogo aqui, porque se o Icasa perder aqui, o time estará eliminado com os resultados em outras partidas. Vem a bola com o Ítalo, abriu jogada pela ponta direita, é pressão total do time do Globo, cruzamento na boca do gol, afasta o Lucas, a bola sobrou, bateu, vai pra fora, teve desvio. O time do Globo perdeu um gol incrível
incrível agora. Marco. Fala, Delton. Só prefeito de informação, o Icasa tá ficando fora, viu, com esse resultado. O Icasa tá passando para 22 pontos, com 6 vitórias, mas com saldo negativo de 1. E o Afogados chegou a 22, com o mesmo número de vitórias do time do Icasa com 6, tem o saldo da goleada de hoje. Então o Icasa tá ficando fora com esse empate diante do time do Globo. O Icasa tomou um gol aos 46 do segundo tempo, rapaz. Passou o jogo inteiro ganhando a partida e agora tá sendo eliminado. É assim mesmo, né, João Filho? O Afogados acaba de confirmar o 7º Afogados 7-0 do São Paulo Cristal. Pois é, tem um saldo muito melhor que o Icasa e por isso o Verdão, por enquanto, vai ficando fora. Cruzamento e só da Globo, hein? Cruzamento na grande área, tirou a zaga do time do Verdão. A bola sai lateral em favor do time do Globo. Aqui 49, o árbitro prometeu e até 50. Outra vez a bola lançada na entrada da grande área de cabeça, tirou o Elton pelo time do Icasa. Léo complemento, o time do Globo já retoma a bola. O Icasa precisaria fazer o gol da vitória. Tá desesperado ali o treinador do Icasa. Deu um apagão no time. Vem outra vez o time do Globo para a peça ofensiva. Dominou o Joãozinho, bateu, espalma, Flaismar, que é quem tá salvando esse time do Icasa, hein, Aloysio? Salvando o Verdão do Cariri. Flaismar agora no chute do Joãozinho, botou pra fora, escanteio, mas acredito que o juizão não vai deixar terminar não, viu, Marco? O time do Globo quer ganhar o jogo de qualquer maneira, inacreditavelmente, que não serve pra nada, né? Só que o árbitro agora trilou o apito, terminou o jogo aqui, Delton Sá. E realmente o Verdão do Cariri, com este empate e com a vitória do América e a vitória do Afogados, o Icasa infelizmente está dando adeus à competição. Jogadores do Globo vão para cima do árbitro, queriam a cobrança do escanteio. Olha que motivação desse time do Globo, hein? Já eliminado. E o Icasa, infelizmente, dá adeus à competição. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, Delton. Tá certo, meu caro Marco Valério. Final de jogo, teria que sair um gol do Souza no finalzinho pra salvar o time do Icasa. Teria que o Souza empatar o jogo pro Verdão garantir a classificação, mas o Verdão tá fora. Aqui no jogo do Guarani, o time vence pelo placar de 1-0. O time do Guarani vai vencendo, tá com um jogador a menos em campo. Teve o atacante, o jogador Neto expulso no primeiro tempo de partida. Vai segurando o jogo. O time do Grêmio pressiona, mas o lance agora é para o time do Guarani. Léo chega, manda a bola para o campo ofensivo agora. Ela vai passando, vai sobrando lá atrás para a defesa do time do Grêmio Pague Menos. Vem descendo por ali. Bola do Domingos, mais à frente agora. Carrega a bola, carrega o piano por ali. Bola aberta do Dieguinho pela ponta. Luiz Soares de volta, Dieguinho foge na marcação, volta a bola com o Luiz Soares, ele abre jogada buscando lá pelo setor direito, agora vem tentando, cruzamento do Bruno, cara, bola para a área, Flávio de Soco tira o perigo, agora o Guarani tenta enquadrar ali o contra-ataque melhor para o time do Grêmio, recupera a bola, vem descendo, carrega o Alisson ali, falta nele, o árbitro diz que não, bola favorece o time do Guarani, recupera o Leão do Mercado, vem bola pro meio campo, faz o giro por ali, bola curtinha, Dudu Caririaçu pegou mal nela, ela saiu pela linha na lateral. Emanuel que favorece o time do Grêmio lá pelo setor direito. O jogo tá parado, a arbitragem parou o jogo. É aquela paradinha técnica agora para os jogadores beberem aquela água. Marco Valério, Verdão empatou. Tá ficando fora, hein, Marco? Tá ficando, não, ficou, né? Delton Sá, desanimação total, clima de tristeza, hein, Aloysio? Jogadores do Icasa caídos no gramado, cabisbaixos, o treinador realmente colocou as mãos na cabeça ali, um desânimo total, porque o Icasa vencia o jogo até os 46 do segundo tempo, não só se classificaria, mas na segunda posição, ou seja, com a vantagem do segundo jogo em casa no mata-mata, mas tomou aquele gol aí do zagueiro Flávio, numa falha de marcação da defesa do Icasa, naquele momento com 3 zagueiros, e o time do Verdão do Cariri está eliminado do Campeonato Brasileiro, né, Aloysio? Realmente é de não acreditar, Marco, no que está acontecendo, porque a probabilidade do Icasa se classificar era bem maior do que ficar de fora da próxima fase.
De repente o time não consegue ser superior ao Globo, que já não brigava por nada nessa competição, tava aí só cumprindo tabela. O Icasa ganhava até os 46 do segundo tempo, de repente toma um gol que vai tirando o time do campeonato. A gente aguarda, claro, ainda o término do jogo entre América de Natal e Souza, e de repente a vitória que seria boa pro Icasa do América vai se tornando ruim, porque aí o Icasa fica na torcida pelo Souza. Tá lá nos acréscimos, já 47 minutos do segundo tempo, finalzinho do jogo. Mas neste momento o Icasa dá adeus ao Campeonato Brasileiro da Série D, depois de uma sequência de vitórias que estava empolgando o torcedor, 3 vitórias consecutivas. De repente vem um empate fora de casa, de repente uma goleada em casa por 5-2, e agora a desclassificação da equipe lá em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. O Icasa vai colocando um ponto final na sua participação na Série D. É decepcionante, é triste pro torcedor do Icasa toda essa situação. Claro, a gente vai trazer mais detalhes, mas infelizmente o Icasa está eliminado. E o pior, Delton, o Icasa não terá Campeonato Brasileiro do ano que vem. Isso. Porque não se classificou no Campeonato Cearense para 2023, no Brasileiro, e agora na Série D é eliminado na primeira fase, ou seja, o Icasa fica numa situação muito tem difícil. Que resolver se cai ou não cai, né? Na primeira divisão ainda tem isso, né? Aquela história do jogador do terceiro cartão amarelo, né? Aqui a bola o jogo foi reiniciado. Lá vem agora trabalhando bola o time do Grêmio. O lançamento foi feito pra área, subiu. Tava sozinho o jogador do time do Grêmio, pague mesmo, mas era marcado impedimento no lance ali, hein, meu caro Anderson Luiz? Tava sozinho, mas estava impedido. O Luiz Soares não conseguiu alcançar a bola, mas já era marcado impedimento a favor do time do Guarani. O placar do jogo é 1-0 pro Rubro Negro, na informação de Baleia Burgues. Esse é o futebol show do timaço da Vale FM, a maior audiência da área esportiva de todo o interior do estado do Ceará. E lá vem descendo, vem o time do Pague Menos, bola com o Bruno, vem para o meio campo, Luiz Soares, vira o jogo. Agora Dieguinho com ela, domina, trabalha para o time do Grêmio, vira o jogo novamente lá pelo setor direito, vem tentando a jogada, bola, volta o lance, de novo Luiz Soares é quem organiza a casa, lançou bola para a área, deu certo o lance, Bruno Ocara tentava, mas levantou de novo. Só tirar isso não, homem, deixa aí mesmo. Ai, meu Deus, é bola pro Flávio. Vai o goleirão do time do Guarani para colocar a bola em jogo. Placar de 1-0, vence o time do Guarani. É a bola que favorece o time do Guarani. Agora Flávio vem pra cobrança, manda a bola pro campo ofensivo. Agora cortou de novo o time do Grêmio. Ela vem pelo meio, ela sobra agora. Lá vem o Emerson Catarino, vem com ela, domina, trabalha, toca a bola na frente agora. Tentou ali com o atacante o Breno. Cortou o time do Guarani, bola vai sair, a arbitragem tá dando. Acabou. Bola que favorece o time do Grêmio, pague menos. Acabou aonde, hein, João Filho? Acabou lá no Marizão. O Souza perdeu para o América de Natal 2-1. Então, com esse resultado, o time do Icasa está realmente fora do restante do Campeonato Brasileiro. Foi eliminado, não passou da primeira fase. Depois do empate de hoje. Os 4 classificados pela ordem retrô: líder 33, América de Natal segundo 24, Souza terceiro 23 e o Afogados com 22. E aqui tem falta que favorece o time do Grêmio. Luiz Soares está ali para fazer a cobrança da falta para o time do Grêmio, pague menos. Já foi feita a cobrança, vem bola pro meio, Arthur vai mandar voltar a cobrança, disse ali que não podia. Jogador do Guarani tá ali próximo da bola, o Dudu catimbando, segurando o Dudu, a falta que favorece o time do pague menos, e o Dudu vai embora daqui a pouquinho na mudança do time do Guarani. Me parece o Denis Baiano vai pro jogo, é isso, meu caro Anderson Luiz? E saindo camisa de número 6, Dudu Cariaço, entra o camisa de número 20, Denis Baiano, como toda vida acontece, né? O Denis Baiano sempre entra no segundo tempo no Rubro Negro Juazeirense. E a bola foi levantada na área agora, vem tentando o time do Grêmio, corta o time do Guarani, tira o perigo dali, bola vai saindo pela linha lateral, é manual para o time do Grêmio, é a pressão do time do Grêmio no jogo, bola mais atrás agora, vem ali trabalhando, vem o Wesley com ela, vai pintar o cruzamento, levantou, bola para área, direto pro gol, atento o Flávio para fazer a defesa.
Fez, hein, Anderson? Foi lá no segundo andar, o goleirão Flávio agora ganha aquele tempo, né, Delton Sá, pro Guarani. O Guarani vence o jogo pelo placar de 1-0 na informação de Engazeiras Construções. Este é o futebol, o show do timaço da Vale FM em nome de Gênesis Solar. Está cansado de pagar contas absurdas de energia? Gênesis Solar, 98123-7956 pra você, Gênesis Solar. Esse é o futebol, o show do timaço da Vale FM. Anderson Luiz, de jogo parado, o Guarani mudou, Denis Baiano foi a segunda alteração, não é isso, Anderson? Justamente, Denis Baiano no leão do mercado, Denis Baiano no rubro-negro juazeirense. Quem saiu foi justamente o camisa de número 6, foi justamente o Dudu Caririaçu. Tá certo, bola favorece o time do Guarani, não, do time do Grêmio. Vem bola pelo setor canhoto, vai pra cobrança. 1-0 é o placar do jogo pra você. Lá vem descendo o time do Grêmio, saindo do campo defensivo, vira o jogo. Bola vem pelo setor direito agora, domina por ali, trabalha Bruno Cara. Ele vem descendo, carregando a bola. Bola mais à frente, Luiz Soares faz a finta, domina a bola, volta o jogo. Bola vem pro meio agora, Bruno Cara, a bola vem curtinha ali pelo meio. Vem descendo aí o time do Grêmio, abre jogada, busca a bola pelo setor canhoto, cruzamento para a entrada da grande área. O Grêmio chega, Breno faz o pivô, tentou o giro, cortou o time do Guarani. Denis Baiano tá pressionado de bico, tira o time do Guarani. Bola sobra agora com Tiaguinho. Tiaguinho com ela de frente pro crime, abre jogada pro Rai, vem descendo o lateral do time do Guarani. Ele vem pela direita, botou na frente, tentou fazer a passagem na jogada de linha de fundo, marca por ali o Dieguinho. Bola pelo meio, o corte foi feito no meio do caminho pelo Wesley. Ela volta de novo, vem descendo o time do Grêmio, pague menos, vem ali pela ponta, carrega a bola o Alisson, número 23, o pequenino, carrega a bola, domina pela intermediária, se livra da marcação do primeiro, ia passando, pediu falta, diz que não, manda tirar o perigo, ficou caído o jogador do time do Grêmio, pague menos, a bola vai sobrando lá pelo setor direito, insiste na jogada, pisa na bola, volta o lance, bola agora pro goleirão Léo, do time do pague menos, bola vem curtinha pelo setor direito, tenta fazer a jogada, vai virar o jogo, bola foi esticada mais à frente agora, lá pela ponta, vem descendo, carrega a bola o Maranhão, vai pra cima, puxa pro meio, carrega o piano, desce, vem na perna canhota, rolou bola pro meio agora, boa bola, o Alisson recebeu, fez a finta, bateu em cima da marcação, tira o time do Guarani, o Grêmio pague menos, faz pressão, o Guarani se segura, lá vem bola vem pela ponta, o Guarani vencendo o jogo, liderança da segunda fase, pisa nela, Luiz Soares tenta fugir da marcação do time do Grêmio, toca a bola de lado, mais atrás agora, organiza a casa do Dieguinho, ele com a bola de lado agora, tentando a jogada com o Domingos, ele vem pro lance, traz Luiz Soares, o time do Guarani cerca, dificulta a vida do time do Grêmio, que tenta com o Breno, abriu jogada, subiu a bandeirinha, tava impedido o Negrito lá pela direita, hein, Anderson? Tava impedido o Negrito lá pela ponta direita, quando o Grêmio Pague Menos vai realizar mais uma alteração, saindo camisa de número 30 Breno, viu, Delton Sá? Entrou no segundo tempo e já vai pro banco novamente, saiu 30 Breno, entrando camisa de número 29 René, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Já tirou o Breno que entrou e já botou o René? Deu nem tempo pra ele correr direito, viu, Mas Delton Sá? rapaz, Gol! eu mandava o treinador tomar banho. Que é isso, Delton Sá? Pra Não, que é isso? sacanagem. Ele entrou com bola rolando segundo tempo, tem 30 minutos, já foi embora, rapaz. Pintou o gol no futebol do Brasil. É o quarto do Retrô. Retrô faz 4-1 do Crato. E atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, informando a hora. 17h03, 5h03 da tarde, torcedor ligado no futebol, show do timaço da Vale FM, Ares Motos, Morrevendo de Motos Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro são passados 31 minutos, etapa final de jogo, segundo tempo de partida, 31 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, na Vila Olímpica, Eusíbio Cabral, Cariri da Sorte informando, 0 pro Pague Menos, 1 pro Guarani. Resultados atualizados pela Série B, o Grêmio vence o Tombense por 2-0, o Sampaio Correia vai derrotando o Vasco pelo placar de 1-0, a informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Delton Sá. No
mundo do futebol, show do timaço da Vale FM, oferecimento de Unimed e Cariri, cuidar de você é o que nos move. De Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. O time do Pague Menos tentava de novo, mandou a bola pra fora, é bola pra linha de fundo. 32 pelo meu cronômetro, o Guarani vai segurando o resultado. O Guarani joga com um a menos, o atacante Neto fez o gol que vai dando a vitória, mas ele foi expulso ainda no primeiro tempo. O Guarani joga toda a segunda etapa com menos um no jogo. Lá vem o time do Guarani, boa jogada, roubaram a bola, recupera por ali, sai jogando o defensor do time do Grêmio Pague Menos, desce a bola pelo meio, boa bola na tabelinha. René agora tentou o passe e cortou o time do Guarani, pois não, João Filho. Resultado encerrado lá no Domingão em Horizonte. Horizonte Barbalha terminou 0-0. Bom, 0-0 o resultado. Barbalha segue invicto. É um resultado importantíssimo pro time do Barbalha, que chega a 3 pontos da tabela de classificação. Se eu não tô enganado, João Filho, você vai me ajudar aí, tá certo? Em relação ao Campeonato Cearense de Futebol, porque o Guarani, se eu não tô enganado, tem o Barbalha como próximo adversário, não? Ai, não. Horizonte. Barbalha joga com o Horizonte, tá não, certo? O Guarani Desculpa. joga contra o Horizonte. O Guarani joga com o Horizonte, próxima rodada, jogo no estádio Naldão. O Guarani vai mudar, o Guarani vai para mais uma alteração no jogo, já eu concluo meu raciocínio. Camisa 19 do Guarani vai pro jogo. Quem é a fera, hein, Anderson? É o 19, é o Israel. Israel, camisa de número 19. Quem vai sair é o camisa de número 8, Dadinho. Confirmando, sai o 8, Dadinho, entre o 19 Israel em nome de atacante. Israel 19 em campo. Ou seja, o Guarani pode, na próxima rodada do Campeonato Cearense da segunda divisão, jogando no estádio Inaldão, garantir a classificação, o acesso para a primeira divisão do nosso futebol, viu, João Filho? No próxima rodada, mantendo esse resultado, já no próximo jogo, o Guarani pode carimbar no estádio Domingão, aliás, no estádio Inaldão, contra o seu passaporte para a primeira divisão do próximo ano, viu, meu caro João Filho? Tomara que isso aconteça. A se confirmar a vitória diante do Grêmio Pague Menos, tem tudo para confirmar também um resultado positivo diante do Horizonte. Pois é, rapaz, e o Guarani joga no dia 23, no sábado, e tem um jogo no meio de semana, né, entre Floresta e Pague Menos. E aí tem outro detalhe, viu, nessa história toda aí, viu, João Filho? Que pode dar praticamente, se o Guarani vencer os 3 jogos, já praticamente o título de campeão da segundona, viu? Porque se o Floresta perder pro time perder pro Pague Menos, aí o time do Guarani já estaria já com o título de campeão da segundona. O Guarani quase marca o segundo, tira agora o time do Grêmio, lá vem bola pro meu, Guarani chegou com menos um, quase marcava o segundo gol do jogo, lá vem o Rai, bola agora com o Denis Baiano, vem pro time do Guarani, domina a bola ali, faz o giro, gira, bola atrás agora, vem tentando o time rubro-negro, olha a bola lá pela ponta, volta o lance agora com o Denis Baiano, domina a bola agora, levantou na frente no peito, corta o time do Grêmio Pague Menos, recupera, bola vem pro Alisson, agora eles tentam de novo, vem descendo, vem pela intermediária canhota, pro campo ofensivo, fez a finta, o Alisson faz boa jogada, abre bola com o Luiz Soares, puxa pelo meio, sai da marcação do Rai, de novo chamou pra dançar, passou na segunda bola, caiu, pediu falta, a arbitragem parou pra dar falta pro Grêmio, é falta pro time do Pague Menos, hein, Anderson? É, a tentativa aqui pela ponta esquerda do Luiz Soares, o Luiz Soares acabou tentando de todas as maneiras, a zaga do Guarani acabou cometendo a falta a favor do time do Grêmio, que perde pelo placar de 1-0 na informação de Comercial, Zé. E agora tem bola que favorece o time do Grêmio, vem Grêmio Pague Menos, vem pra bola por ali o Luiz Soares, ele vai ser autorizado pelo ato da partida para fazer a cobrança, placar de 1-0, vence o Guarani, é pressão no time do Grêmio Pague Menos, parte o Luiz Soares, levantou bola pro meio, chega um desvio de cabeça, ela vai passando, vai sobrando do outro lado, da Silva tira, manda a bola pra frente, não tem ninguém do time do Guarani, ela vai sobrando mais atrás agora, domina lá no campo defensivo, Negrito, ele toca a bola curtinho pelo meio campo agora, tenta a jogada por ali o Lucão, zagueiro que tá como meio campista, levantou a bola na entrada da grande área, cortou o Rai, ela sobra no meio, Denis Baiano com categoria, boa bola pro Tiaguinho, vem descendo o Tiaguinho, que bola pro meio, vai surgir o segundo na partida, na trave, ela voltou, tendo o time do Guarani no chute de novo pra fora, o Israel quase
marcou em 2 oportunidades. A primeira foi na trave, a segunda ele mandou pra fora, Anderson Luiz. A bola foi açucarada do Thiaguinho, pegou muito bem na bola e por um detalhe a bola foi no travessão. Na sequência, o Israel tentou novamente e ganhou um escanteio pro Guarani. Quem vai pra cobrança, camisa de número 20, Denis Baiano. Vai Denis Baiano pra bola, o Guarani quase marcava o segundo com 1 a menos. 37 pelo meu cronômetro, 37 de bola rolando o segundo tempo de partida. É a bola que favorece o time do Guarani, o Leão do Mercado que vence o jogo pelo placar de 1 a 0. Esse é o futebol show do timaço da Vale FM, a maior audiência do rádio esportivo de todo o interior do estado do Ceará. Lá vem bola pro time do Pague Menos, domina, trabalha no meu campo ali com o Bruno Ocara, já vira o jogo, tenta lá pela ponta, corta por ali a defesa do time do Guarani, bola vai saindo pela linha lateral, Emanuel já foi feita a cobrança, bola pro time do Grêmio, vem descendo lá pela direita, tenta organizar a casa, bola curtinha, Dieguinho agora, ele com a bola na perna direita, vira o jogo, bola vem pra canhota, quem recebe agora o Alisson, vai pra cima da marcação ali do jogador Rai, ele tenta o lance, puxa pelo meio, tá mais congestionado, melhor pro Guarani, Rai, bola com o Denis Baiano, já lançou na frente, botou o Thiaguinho pra correr pela ponta, puxou pelo meio, vai tentando se livrar da marcação, boa bola pro meio, Denis Baiano recebeu, pediu a carga, pediu a falta, ele com ela, rola a bola de lado agora com Israel de novo, tenta o lance, abre jogada por Artuzinho, vem lá pela ponta, segura o time do Guarani no campo ofensivo, Artuzinho vai pra cima dele do Negrito, ainda Artuzinho vai tentar ganhar o lateral, jogou propositalmente a bola no corpo do jogador, caiu, pediu falta, o Arthur foi na dele, o garoto foi malandro nesse lance, hein, Anderson Luiz? Foi esperto, o Arthurzinho de fato primeiro tentou o lateral, na sequência conseguiu uma falta lá pela ponta esquerda, ali próximo da linha de fundo, falta a favor do Leão do Mercado na cobrança, camisa de número 20, Denis Baiano. É, o time do Guarani no finalzinho do jogo vai se segurando, o Guarani vai segurando o jogo, vai segurando o resultado, tem bola pro time do Guarani, placar do jogo, é de 1 a 0 pro time rubro-negro, pintou gol no futebol no Brasil, fala João Filho. É o quinto do Retrô, 5-1 no Crato. 5-1 no Crato, que coisa, que despedida melancólica do Crato, que coisa, né, o time do Crato. Aqui vem tentando o time do Guarani, tentando o Israel, vem no lance, são 2 jogadores em cima dele, tenta a finta na hora do cruzamento, bateu na marcação, bola pra linha lateral, é Manuel que favorece o time do Guarani, que vence o jogo pelo placar de 1 a 0, o Artuzinho vai lentamente pra fazer a cobrança e atenção galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, informando a hora. 17h12, 5h12 da tarde, torcedor ligado no futebol show do timaço da Vale FM, Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 40 minutos passados, etapa final de jogo, segundo tempo de partida, eu disse 40 do segundo tempo, Carolina só te informando, 0 pro Pague Menos, 1 pro time do Guarani. Série A do Brasileirão, tá acabando o primeiro tempo, Atlético Paranaense Internacional 0 a 0, a informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Delcom. No comando do futebol show do timaço da Vale FM, oferecimento de Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos move, Unimed Cariri, 2 alterações no time do Guarani, o Guarani muda, futebol show do timaço, oferecimento de Unimed Cariri, também de Pioca, atacou o home center que o Cariri aprovou, mudou o time do Guarani, Anderson. Fechou a casa mais ainda o Lamar, saiu o Artuzinho com a 11, entrou 13 Didi, zagueiro, Artuzinho com a 11, entrou 13 Didi, a segunda alteração foi a saída do Thiaguinho com a 10, a entrada do número 25, Caquim, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. É, mas aí tem que segurar mesmo, né? O Guarani tá com 1 a menos. Tá aí, meu amigo, na raça tá segurando o jogo, podia até ter marcado o segundo gol, teve a chance, as melhores chances do segundo tempo, mesmo com 1 a menos, as melhores chances foram do time do Guarani, que podia ter matado o jogo, ter feito o segundo gol, não fez, teve 2 grandes oportunidades, tem falta pro Guarani, time tá ligadão no jogo, o Guarani vai vencendo, vai assumindo a liderança isolada da segunda fase. Que isso, Didi? Que isso, Didi? Dá um bicão nela, manda a bola à frente agora, responde o time do Grêmio, vem mais atrás agora, bola na frente agora,
agora, tentou, vai saindo o Flávio, seguro na bola quando o René aproximava ali, hein, Anderson? Tá bem atento, viu? O goleiro Flávio saiu agora na bola, tranquilo, fez a defesa, deu um tempinho pro Guarani, mas já colocou a bola em jogo. O Guarani vence pelo placar de 1-0 na informação de Baleia Burgers. O time do Guarani tá na frente, tá vencendo o jogo. Em nome do Colégio Compasso, tradição no seu futuro. De pão é bom pro nosso e massa para pastel Tasquinha de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade de Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Ainda de Alfa Vidros Vidraçaria. Lá vem o time do Grêmio, segura o homem, o Bruno Cara, não, Luiz Soares. Negrito de novo pro Luiz Soares, tenta o lance, puxa da marcação, tenta na jogada pra cima do Natan. O Natan em cima dele, o Soares volta, Dieguinho, trabalha a bola agora, vai virar o jogo, levantou na área, o toque de cabeça, ela foi direto pra linha de fundo, Ederson Luiz. Quem tentou foi o 29, René, acabou cabeceando sem direção, a bola foi pra linha de fundo, tiro de meta pro goleirão Flávio. O Guarani que vence bem pelo placar de 1-0 na informação de Alfa Vidros. Esse é o futebol show do timaço da Vale FM, Amarantinho, cidade esportiva de todo o interior do estado do Ceará, pra você ligado no nosso futebol show do timaço. Bola vem pra frente agora, vem tentando o time do Guarani, vai cortando o time do Grêmio, pague menos, tira o perigo, ela cai no meio campo ali, faz o giro, Bruno Cara, joga a bola, vem atrás agora, vira o jogo pra direita, Negrito vem com ela, recebe pro time, bola com Luiz Soares, vem a marcação do Natan, Luiz Soares carrega o piano na canhota, tendo o passe à frente, corta o time do Guarani, pintou o gol do futebol do Brasil. Pegou na Série B, o Grêmio faz 3-0 no Tombense. Tá certo, meu caro João Filho, Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, é na Churrascaria Mão de Vaca. Gênesis Solar, tá cansado de pagar um absurdo de conta de energia? Vai pra Gênesis Solar, fala com meu amigo Luciano, 981237956 é o telefone pra você ligar e colocar geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa. A bola atrás agora pro time do Guarani, manda a bola pra frente, o Didi agora levantou na frente, tentando a jogada lá pela ponta, tentou evitar a saída por ali, o Caquinho não conseguiu, a bola acabou saindo, a arbitragem da bola que favorece o time do Grêmio, pague menos, placar de 1-0, vence o time do Leão do Mercado, 44, já vamos ter o giro dos 45 no sinal eletrônico do timaço da Vale FM, lá vem o Grêmio, a bola vem agora pelo setor direito, vem descendo para ali o Wesley, tocou na frente agora pro Alisson, fez a finta, se livrou do Rai, tenta o lance, de novo bola pro Wesley, por baixo chegou a zaga, e vibra o Léo, zagueirão do time do Guarani, após fazer o corte, e a bola sair pela linha lateral. Da Vale FM marcando, galera. Mais 6, Delton Sá. 45 pelo meu, 45, são 5 para ter, mais 6 para terminar o jogo, iremos até os 51, o Guarani mesmo com a menos é valente, é a raça rubro-negra, o Guarani vai garantindo a vitória, vai assumindo a liderança isolada desta segunda fase, o Barbalho empatou, a vitória do Guarani o deixa na liderança com 100% de aproveitamento. Lá vem o Luiz Soares, segura o Soares, vai tentar ali, rolou bola, boa bola pro time do Grêmio, cruzamento pra área, tira a defesa do time do Guarani, ela cai no meio, lá vem de novo o Bruno, ganha a bola pro time, no pague menos, com o Negrito, vem pela ponta, é pressão do time do Grêmio, cruzamento, cortou a defesa do time do Guarani, volta com o Negrito de novo, ele tenta pela direita, cruzou bola pra área, muito longa, direto pra linha de fundo, hein, meu caro Anderson Luiz. A tentativa de cruzamento lá pela ponta direita, a bola foi pra linha de fundo, tranquila pro goleirão Flávio. O banco do Guarani já pede o final do jogo. O Guarani vence pelo placar de 1-0 na informação de Gênesis Solar. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saber o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Alô, meu amigo Alain Martelinho de Ouro. Tá lá ouvindo futebol show. Tá lá na expectativa de mais uma vitória do time do Guarani. Já fez, fica, cruzou os dedos. Tá esperando a vitória. Lá vem o time do Grêmio tentando o quarto time do Guarani. Vem no contra-ataque agora. Disparou Israel Mano. A mano vai pra cima, puxou pro primeiro Caquinho, vai pro lance, cortou Dieguinho. O Dieguinho tá jogando praticamente como um zagueiro, organizando a casa do time. O Lucão soltou bola pro Alisson, vem descendo pelo setor canhoto, agora tenta o lance e puxa pra cima, ali do Denis Baiano, de novo tentou, chamou pra dançar, vai pra jogar individual, tentando ali de fundo, o Rai agora quem cerca, quem vem no combate também o Denis Baiano, ele caiu, pediu falta. O Lamar deu um cartão no ato da partida.
e o árbitro vai revidar e vai dar o cartão de volta. Pro jogador do time do Guarani no banco, o Thiaguinho, né? Sim. Que foi quem reclamou no banco de reservas. Camisa número 10 do time do Guarani foi premiado com o cartão amarelo. Se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. É camisa de número 10 do Rubro Negro Juazeirense, Thiaguinho, que agora tem o seu segundo cartão, viu, Delton? Tá certo, meu caro Anderson Luiz. Futebol show do timaço da Vale FM. 47 pelo meu, 47. É segundo tempo partida. Sinal eletrônico do timaço da Vale FM marcando. Super ofertas do mês de julho da Madeireira Beira-Rio. Tem preço bom pra você na Madeireira Beira-Rio. Olha a bola pro time do Grêmio. Vem por baixo agora, rolou pro meio. Brigou pela bola, o Rai atrapalhou o jogador do time do Grêmio. Volta o lance. Bola com o Negrito agora. Levantou de novo pro meio do tumulto. Cortou o Léo. Voltou. Bola pela ponta direita. Cruzamento de novo. Bate. É uma vibração da defesa do Guarani. A cada bola que corta. É lateral pro time do Grêmio. Negrito na cobrança. Já jogou bola à frente agora. Corta de novo. Voltou pra ele. Tenta a finta. Volta um pouco mais o lance. Bola pro Alisson. Tenta a finta. Se livrou do primeiro. Foi pra cima. Fez fila. Passou pelo segundo. Tenta o lance. Vai pro mano a mano pra cima do Natan. Briga aí do Alisson. Consegue bola recuada agora pro Negrito. No cruzamento. Levantou pro meio. Toca. A bola vai entrando. Tira a defesa. Mas já era marcada a falta em cima do goleirão do time do Guarani, hein, Anderson? Tava na bola de fato o goleirão do Rubro Negro Juazeirense, o Flávio, e o Luiz Soares acabou cometendo a falta a favor do Guarani. Agora aproveita para ganhar um tempinho a mais nesse acréscimo para conseguir a vitória, conseguir essa segunda vitória consecutiva. O Guarani vence pelo placar de 1-0. Tá vencendo o time do Guarani o jogo. Futebol show do timaço da Vale FM. Presta atenção, você ligado nas ofertas de julho da Madeireira Beira-Rio. Você vai poder comprar bacia acoplada Selite Aires para você com 3 e 6 litros na descarga, 359,90 à vista. E você pode para a vista 319 ou 359 até 12 vezes no seu cartão de crédito. Tem mais oferta, tem forro de Massaranduba para você, 144,90 à vista. Você pode também aproveitar as ofertas de julho, levar forro à mista por apenas 69,90 na Madeireira Beira-Rio, madeiras direto do Pará. O Guarani vai vencendo, o Guarani vai garantindo a primeira colocação de forma isolada nesta fase final da segundona. Vem bola pra direita, lá vem Bruno de novo na Luiz Soares, vai pra cima do Natan. Natan colou no cangote dele, levantou bola nessa, chegou a defesa cortando, vem bola pra linha e for escanteio pro time do Pague Menos, hein, Anderson? Escanteio lá pela ponta esquerda. Quem vai pra cobrança? Emerson Catarina. Vai o Emerson pra cobrança, ele cobra a bola curtinha pro Negrito, vem pra cobrança, para levantamento, levantou a bola pra área, segunda trave, o toque de cabeça, Flávio, tranquilo, o goleirão do Guarani pra ficar com... Aí o Flávio dá uns 5 passos pro lado, se joga no campo, ganha um tempão, hein, Anderson? Ganhou uns 30 segundos aí o Flávio, foi lá no segundo andar fazer a defesa, agora ganha um tempo a mais pro Guarani, que vence pelo placar de 1-0 na informação de Baleia Burro. Sinal eletrônico do timaço da Vale FM. 50 pelo meu, 50 minutos final. O Guarani vai conquistando a segunda vitória nessa segunda fase em 2 jogos. 100% de aproveitamento. É o Guarani rumo à primeira divisão do futebol cearense em 2023. Lá vem tentando o time do Grêmio. Segura o homem. Lá vem o Emerson. Ele vai pro lance, vai pra cima do Natan. Tentou, botou na frente. Natan gigante, toma a bola dele. Bola com o Denis Baiano agora. Toca a bola na frente agora pro Caquinho. Segura aí. Fim de papo. Termina o jogo. Vitória do time do Guarani. Vitória do time do Leão do Mercado. É a segunda vitória no segundo jogo, na segunda fase do Campeonato Cearense da Série B. É o Guarani caminhando a passos largos para a primeira divisão do futebol cearense de futebol. É a segunda vitória em 2 jogos. Nesta segunda fase, bate o time do Grêmio, Pague Menos. O time em 2 jogos marcou 4 gols, não sofreu nenhum. 100% de aproveitamento o time do Guarani no Campeonato Cearense de Futebol. É o Guarani próximo, é o Guarani a uma vitória independente de qualquer resultado para chegar
a primeira divisão do futebol cearense. É o Guarani a uma vitória num próximo jogo no estádio Inaldão em Barbalha, diante do time do Horizonte. Comemora muito o time do Guarani, hein, Anderson? É verdade, Delton, só uma vitória heróica, uma vitória importante. O autor do gol do Rubro Negro Juazeirense acabou sendo expulso, e aí o Guarani sofreu, como tá na raça, no sangue do torcedor rubro-negro, e conseguiu essa vitória. Agora volta pra casa pra enfrentar a equipe do Horizonte, e aí sim, quem sabe voltar pra primeira divisão do Campeonato Cearense. É, o time do Guarani que joga agora, joga no estádio Inaldão, é dia 23 o jogo, é no sábado, é no jogo daqui a uma semana que o Guarani volta a campo. Só um detalhe, viu, Delton, esse jogo pode vir pra Arena Romeirão, há a possibilidade do jogo vir pra Arena Romeirão. Vai depender muito da movimentação da diretoria. Vamos sentar ainda para definir. Na próxima segunda-feira vai definir se vai ser de fato no estádio Inaldão ou na Arena Romeirão esse jogo do Guarani decisivo. É, que pode ser o jogo do acesso do Guarani para a primeira divisão, dia 23. Sábado, daqui a uma semana o time volta a campo. Você chamou, João Filho? Acabou lá no Inaldão. O Retrô venceu o Crato 5-1. Tá certo, então. É a informação do futebol show do Timaço. Ô, João Filho, depois dos dois resultados, o empate entre Horizonte e Barbalha e a vitória do Guarani, como fica a classificação desta segunda fase do Campeonato Cearense da Série B, João Filho? Leão do Mercado lidera a segunda fase com 6 pontos, com 100% de aproveitamento. O Barbalha vem na segunda posição com 4 pontos ganhos. Barbalha tá com 4 pontos. Na terceira colocação, o Horizonte com 1 ponto. Floresta e o time do Pague Menos estão zerados na tabela desta segunda fase. Tá aí o João Filho trazendo a informação. João Filho, os 2 próximos jogos, próxima rodada do Campeonato Cearense Futebol. É importante trazer pro torcedor que tá ligado aqui no futebol show do Timaço, João Filho. Quais os próximos jogos desta Série B do Campeonato Cearense, João Filho? A federação, por enquanto, apenas confirma 2 partidas. No próximo dia 20, Floresta e Pague Menos. Esse jogo marcado pro estádio Presidente Vargas em Fortaleza. Esse jogo vai ser no meio de semana, né? No meio da semana. Na quinta-feira, se eu não tô enganado, é isso? Ou na quarta? Dia 20, quarta-feira. Quarta-feira, o Floresta enfrenta o Pague Menos lá no PV. E no sábado, 3 da tarde, no estádio, por enquanto, tá no Inaldão. Mas como disse o Anderson, há uma tentativa de trazer o jogo pra Arena Romeirão. O Guarani enfrenta o Horizonte. Então tá aí, torcedor, vitória do Guarani, 1-0, Leão do Mercado na liderança, 2 jogos, 6 pontos conquistados nessa segunda fase do Campeonato Cearense. Domingão vai ser de folga, hein, meu caro Anderson Luiz, pra rapaziada do Guarani. Sim, o pessoal do Guarani volta logo após a partida, janta lá na nossa capital e volta logo após a partida. Domingo de folga, na segunda-feira já volta a trabalhar, pensando nesse jogo, que é o jogo do acesso, o jogo do Guarani contra a equipe do Horizonte. Pois é, vamos trazer de volta o Marco Valério, mas o Aloysio Vilar, porque no jogo do Guarani tudo é festa, tudo é alegria. Guarani classificado, não, Guarani já perto de chegar na primeira divisão do Campeonato Cearense. Vitória importante, 1-0 fora de casa, diante do time do Grêmio Pague Menos. Está uma vitória da primeira divisão do futebol cearense para 2023, para não depender de ninguém. Mas do outro lado a coisa não tá do mesmo jeito, hein, Marcão? É isso, Delton. Primeiramente, parabenizar toda a torcida do Guarani por essa grande vitória. Claro que é um resultado importantíssimo, você falou muito bem. Guarani realmente caminha a passos largos para voltar à primeira divisão, que é o lugar do Guarani e que é tudo aquilo que nós aqui da região, tudo aquilo que a gente deseja. Agora, por outro lado, viu, Delton, Anderson e João Filho, contrastando com essa alegria da vitória do Guarani, Aloysio, a gente tem a eliminação do Icasa. O Icasa ganhava o jogo do time do Globo em Ceará Mirim pelo placar de 1-0 até os 46 minutos do segundo tempo. O Icasa não só ia se classificando, mas também ia conquistando a segunda posição do grupo. Quer dizer, o Icasa teria até uma vantagem de jogar a segunda partida na Arena Romeirão, na fase do mata-mata, a próxima fase. Mas aí, aos 46 do segundo tempo, o Flávio, zagueiro do time do Globo, fez
o gol de empate, e esse empate acabou tirando o Icasa, inclusive, da próxima fase. Quer dizer, o Icasa estava se classificando como vice-líder e não ficou nem entre os 4, porque, incrível, né, Aloysio? Apesar de o Icasa não ganhar o jogo, poderia, talvez, um resultado aqui, outro acolá, colocar o Icasa ainda, pelo menos entre os 4 colocados. Isso. Mas, além de não fazer a sua parte e tomar o gol aos 46 do segundo tempo, que é muito doloroso para a torcida do Icasa, os resultados foram totalmente contrários ao time do Icasa, né, Aloysio? Isso, como a gente destacava, Marco, a vitória do América de Natal era boa enquanto o Icasa vencia, porque garantia a segunda posição no grupo. E a gente, durante todo o jogo, né, a gente estava contando com uma classificação do Icasa. De repente, quando o Icasa toma esse gol, passa a torcer por um golzinho do Souza, para que ele empatasse e aí o Icasa pudesse garantir ali pelo menos a 4ª posição e se classificar, né, para a próxima fase da Série D. Infelizmente, o Verdão do Cariri volta a não ter espaço no cenário nacional. O Icasa volta àquele status de ser um time que vai disputar apenas campeonatos a nível estadual. Tem a Fares Lopes esse ano, não sabemos ainda as datas, deve ser antecipada, né, por conta da Copa do Mundo. Não sabemos também como vai ficar essa situação do Icasa, se ainda está na primeira divisão, se vai ser rebaixado para a Série B. Esperamos que não, né, que pelo menos o Icasa permaneça na primeira divisão e quem sabe, em 2023, a equipe consiga voltar na Série D de 2024, porque só daqui 2 anos é que o Icasa poderá novamente disputar um campeonato brasileiro. Quem sabe ainda uma Fares Lopes, uma Copa do Brasil, ano que vem, mas enfim. O torcedor não contava com essa desclassificação tão prematura do Icasa e fica aí, enfim, a gente lamenta demais, o torcedor também, toda tristeza, e a gente já percebe nas redes sociais diversas manifestações. Realmente não dá pra entender, não dá pra acreditar ainda, né, Marco? Pela campanha que fazia o Icasa e da depois. Forma como aconteceu, né? Isso, depois da saída do técnico Sidney Moraes, a chegada do Leandro Campos, a coisa mudou de figura. O Icasa venceu 3 seguidas, ficou a uma vitória de repente contra o São Paulo para se classificar, depois ficou a um empate contra o Afogados, e aí de repente é goleado, um verdadeiro apagão. E hoje, mais uma vez, o Icasa não foi bem contra o Globo. Apesar de estar vencendo, mas o Globo tinha muito mais posse de bola, principalmente no segundo tempo, atacava bem mais, levava perigo, e aí até que conseguiu o gol aos 46 minutos, né, já nos acréscimos da partida, e tira o Icasa da 4ª divisão do futebol brasileiro. Enfim, esperamos dias melhores pro Icasa. Segunda-feira, Marco, é a eleição, né, da diretoria executiva, na verdade, uma aclamação, porque apenas uma chapa foi apresentada, e às 18 horas o Aloysio Gregório e o José Pereira estarão por lá, presidente e vice, respectivamente, que serão aclamados pelo conselho, né, pelos que estão aptos a votar nesta segunda-feira. Agora, acompanhar, né, o desenrolar dos bastidores do Icasa. Vendo aqui a classificação final do grupo do Icasa e do Crato, o Retrô já entrou classificado, terminou com 33 pontos. O América é quem conquistou o segundo lugar com 24. O Souza terminou com 23. O Afogados com 22 e o Icasa com 22 também. O São Paulo com 13, o Globo com 12, o Crato, mais uma campanha vergonhosa do Crato, 5 pontos apenas. O Icasa, o mesmo número de pontos do Afogados, o mesmo número de vitórias, 6 vitórias para cada um. E aí no quesito de desempate seguinte, saldo de gols, o Icasa -2, o Afogados 11 gols de saldo, quer dizer, o Afogados leva aí a vaga. Acho que das campanhas dos eliminados, a gente vai observar, tem grupos que vão finalizar apenas amanhã. O Icasa fez uma das melhores campanhas de times eliminados. Com 20. Claro que não serve nem de consolo, mas é aquela coisa, o Icasa voltou ao cenário nacional, Delton, Aloysio e amigos da Vale, em 2 situações esse ano, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série D. Na Copa do Brasil quase classificou, deu um sufoco aqui contra o Tombense, não classificou. No Campeonato Brasileiro quase classificou também, ou seja, o Icasa novamente sendo o time do quase, para tristeza do seu torcedor.
Fica no quase, Marco Valério, a gente se compadece com toda a torcida icasiana, mas agora levantar a cabeça, pensar em dias melhores. O torcedor já ouviu muito isso aqui, eu tenho certeza. Ninguém da né? diretoria do Icasa fez nenhuma manifestação em rede social. Até agora não, oficialmente nenhuma declaração? Não, nenhuma declaração oficial até o momento, viu, Marco? Apenas aquelas postagens normais, né, do Instagram, do Icasa oficial, enfim. E aí eles apenas comentam, enfim, e aguardam também aí algum posicionamento. Mas aí a gente vai ficar também nos bastidores do Icasa para saber quais serão os encaminhamentos a partir de agora, aguardar também a data da Fares Lopes, né? Saber quando é que vai ser realizada. É o que resta pro Icasa esse ano, que faça uma boa campanha como fez ano passado. Foi campeão com aquele time do Flávio Araújo, conseguiu a vaga na Copa do Brasil e já seria, sem dúvidas, um grande feito para pelo menos terminar esse ano de 2022 com uma vaga na competição nacional que é tão rentável, né, para os clubes. Valeu, Luiz, obrigado pela participação. É isso, Delta, a gente fica com esse misto de sentimento, né? Alegres com mais uma grande vitória do Guarani, mas claro que entristecidos com esse empate, com o dissabor da derrota e da eliminação do time do Icasa no Campeonato Brasileiro, Delta. É isso mesmo, Marco. Enquanto uns sorriem, outros choram. É o final do nosso futebol show do Timaço da Vale FM. Mais pra você na segunda-feira, quando a gente volta com o Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho. Você curtiu o empate do Icasa contra o Globo do Rio Grande do Norte pelo Campeonato Brasileiro da Série D. A eliminação do Verdão tá fora do Campeonato Brasileiro. Você acompanhou também a vitória do valente Guarani diante do Pague Menos, que o coloca na liderança isolada da segunda divisão do Campeonato Cearense de Futebol aqui na 99,9. Estaremos de volta na segunda-feira. Um bom final de sábado para você, um excelente domingo, ótima semana. E lembre-se, daqui a pouquinho, 9 da noite, estaremos lá no Festival Expo Crato com as informações da cobertura da Vale FM. Um grande abraço, até a próxima, tchau, galera. Chega ao final mais uma cobertura do Futebol Show do Timaço da Vale. Nossa equipe levou ao ar mais uma vez as emoções do nosso futebol. Uma paixão nacional. Agradecemos a todos pela sintonia e liderança na audiência. Até a próxima jornada esportiva aqui na Vale FM com os craques do Futebol Show do Timaço da Vale. Ele gravou clássicos definitivos